Todos pensavam que ele era um órfão solitário, mas ele se revela o arquidemônio mais forte e se casa com uma linda elfa branca. A história começa com um cavaleiro que encurrala uma mulher na floresta e a ataca com uma faca. A garota grita por ajuda antes de tentar afastá-lo com um tapa, mas para seu choque e horror absolutos, no momento em que sua mão toca o rosto dele, toda a pele de sua cabeça se solta, revelando uma camada horrível de carne vermelha por baixo. O cavaleiro revela que é um feiticeiro que quer cortar e usar o rosto bonito dela para cumprir um de seus feitiços. Assim que ele está prestes a esfaqueá-la, alguém se aproxima por trás e o agarra pela cabeça. O feiticeiro pergunta chocado quem é, apenas para o homem de cabelos castanhos chamado Zaquin fazer a mesma pergunta de volta. Zaquin diz a ele que estava tentando dormir um pouco, mas toda a gritaria em seu território arruinou seu sono. O feiticeiro percebe que Zaquin é um colega feiticeiro, e que ele errou ao invadir seu território. Então tenta bajular Zaquin dizendo que, se o deixar ir, compartilhará os poderosos segredos de feitiçaria que descobriu em sua pesquisa. Zaquin responde friamente que não precisa aprender nenhuma magia que exija machucar pessoas e esmaga a cabeça dele em suas mãos, espirrando sangue por toda a garota, que simplesmente desmaia por causa do choque. Zaquin percebe imediatamente que pode ter ido longe demais, e que definitivamente lhe causou algum TEPT. Ele usa magia para limpar a cena do crime para que tudo volte ao normal. O sangue do rosto da garota desaparece, enquanto o cavaleiro recupera o rosto e jaz morto no chão. Depois disso, ele percebe que a mulher está usando uma cruz e se dá conta de que ela é da igreja. O que é uma má notícia, pois os fiéis são inimigos jurados dos feiticeiros, e apesar de tê-la salvado, ele pode ser culpado pelo ataque. Ainda assim, Zaquin decide que isso não importa para ele, e resolve terminar o trabalho translocando-a para outra vila, esperando que a garota pense que tudo foi um sonho quando acordar. Ele tenta finalizar seu círculo de conjuração, mas algo interfere em sua magia, fazendo-a falhar. Ele se vira imediatamente para encontrar outro feiticeiro muito poderoso chamado Barb aparecer à sua frente. Barb olha para a cena estranha e pergunta o que aconteceu. Zaquin explica que estava apenas dando uma lição a um esquisito que invadiu seu território. Barb discorda dele sobre chamar o outro feiticeiro de esquisito, pois o único propósito dos feiticeiros é buscar poder e outras pessoas são apenas combustível para se tornarem mais fortes. Zaquin permanece em silêncio diante dessa afirmação quando Barb sente que a mulher no chão tem muita mana saindo dela e que eles deveriam usá-la em sua magia. Mas Zaquin recusa, dizendo que não está interessado em magia sacrificial e cria um portal mágico novamente para translocar a garota para uma vila próxima. Ele tenta retornar aos seus aposentos para continuar seu tão necessário cochilo, mas Barb insiste que veio a Zaquin por um bom motivo. Ele revela que um dos 13 arquidemônios morreu, o que é suficiente para chamar a atenção de Zaquin. Os arquidemônios são o ápice da feitiçaria, e aqueles que conquistaram o título têm mana amplificada e o poder de comandar feiticeiros de menor patente. Barb explica que o arquidemônio mais forte, chamado Marco, que viveu 1000 anos, morreu, e haverá um grande leilão por suas posses em seu território. Isso convence Zaquin a ir até lá, mas ele fica irritado por Barb ir junto, pois sabe que Barb só o convidou para poder ser um parasita e usar seu dinheiro para comprar coisas. Eles chegam ao território dos arquidemônios, que é uma cidade movimentada chamada Kionoides. Já está transbordando de pessoas que vieram para o leilão, vendendo e comprando mercadorias, enquanto um grupo de escravos se senta em um beco escuro aguardando seus futuros mestres. Zaquin nota a segurança reforçada, e Barb explica que, ultimamente, alguns feiticeiros têm sequestrado muitas garotas com enormes quantidades de mana para usar em sua feitiçaria, o que causou pânico. Zaquin se pergunta por que alguém faria algo tão arriscado e compraria briga com a igreja, suspeitando que eles devem estar planejando invocar algo grande como um demônio. Os dois entram no salão do leilão e ocupam seus lugares enquanto o moderador tenta leiloar os itens para a plateia agitada. Barb aponta que eles estão no meio de uma multidão de celebridades, que inclui alguns dos feiticeiros mais poderosos que estão sendo considerados como candidatos ao assento do falecido arquidemônio Marco. Zaquin pergunta como os sucessores são decididos, ao que Barb responde que os 12 arquidemônios restantes debaterão e decidirão quem é o feiticeiro mais digno para receber o trono. Eventualmente, o moderador empolga a multidão para o item final do leilão, que se revela ser uma elfa de raça pura, uma raça rara de seres mágicos que estão mais próximos de deuses e seres da natureza do que de humanos. No momento em que Zaquin a vê, ele é dominado por sua beleza e seu coração começa a disparar. O moderador inicia o lance em $10.000 e Zaquin imediatamente oferece $1 milhão, o que surpreende a todos, incluindo Barb, que lhe diz que é muito dinheiro até mesmo para uma elfa, e pergunta para que feitiçaria louca ele planeja usá-la. Zaquin apenas dá um sorriso tão perturbador que até assusta Barb. Ele imediatamente pula para olhar de perto a elfa e nota uma corrente em seu pescoço. O moderador lhe diz que deve estar ali para impedi-la de escapar, mas ninguém conseguiu quebrar a coleira.
Mais tarde naquela noite, no fundo da floresta onde fica o castelo de Zakin, ele decide tentar ter uma conversa, mas seus anos como incel o impossibilitaram de aprender a conversar com mulheres. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, felizmente a elfa se manifesta e pede para fazer uma pergunta. Ele é imediatamente atingido pela doçura de sua voz e tenta se fazer de durão, mas em vez disso soa irritado quando lhe diz para perguntar. Ela se apresenta como Nefi e com olhos tristes pergunta como vai morrer. Zakin fica chocado com seu grave mal-entendido e ele imediatamente lhe diz que não vai matá-la, o que a faz acreditar que terá um destino pior que a morte depois de ver os dispositivos de tortura no quarto. Zakin fica envergonhado porque nunca se livrou das coisas do antigo dono por ser preguiçoso demais. Ele dá a desculpa de que são apenas para decoração e insiste que, embora seja um feiticeiro, não tem interesse em torturá-la ou matá-la por motivo algum. Ele pergunta se ela tem família, mas ela afirma que é órfã e também uma criança amaldiçoada, mas não explica mais. Ela então pergunta que se não for para sacrificar ou torturar, porque ele a comprou, e como ele não pode abertamente se impar por ela ainda, ele lhe diz que ela não precisa saber disso. Ele se aproxima dela e lhe diz que eles deveriam procurar um quarto onde ela pudesse ficar. Ela interpreta isso como ele dizendo que ela escolherá onde morrerá, fazendo-o perceber que essa garota provavelmente foi escravizada muito jovem, e foi-lhe dito a vida toda que seria vendida a um feiticeiro que a sacrificaria, tornando essa a única coisa em que ela acredita. Isso o lembra de sua própria infância difícil, quando era órfão e tinha que roubar e lutar por comida, o que o torna mais simpático a ela. Ele lhe diz que a quer viva porque precisa dela, o que a surpreende porque ninguém nunca lhe disse que precisava dela. Ele então começa a levá-la para cima e pergunta se ela tem medo de altura. Ela o deixará enforcá-la como ele quiser, mas o perplexo Zakin grita para ela parar de falar sobre tortura. Ela se desculpa por seu velho hábito e de repente escorrega, mas ele a segura pelo braço e a arrasta para cima. Finalmente, ele abre um quarto no topo da torre e afirma que ela poderia tê-lo, apenas para ficar horrorizado ao ver uma máquina de guilhotina e uma pilha de crânios lá dentro. Ela fica confusa com seus sinais contraditórios e novamente oferece a cabeça, mas ele rapidamente cria uma pequena explosão de energia e destrói completamente tudo dentro do quarto, deixando-o vazio. Ambos entram em Nefi pela primeira vez, parece interessada ao ir para a varanda olhar a lua. Zakin fica aliviado ao ver emoção em seu rosto, mas está desapontado por não poder usar feitiçaria para conseguir a lua para ela. De repente, Nefi pergunta se poderia ficar neste quarto, e Zakin concorda feliz, iniciando a amizade deles. Nefi não conseguiu dormir em seu quarto porque era muito inóspito, então ela dormiu perto do trono de Zakin, enquanto ele não conseguia dormir devido ao nervosismo, pois nunca esteve tão perto de uma garota antes. Quando o sol nasce, ele decide tomar café da manhã, enquanto Nefi finalmente acorda e dobra a capa de Zakin que ela usou como cobertor. Zakin logo volta com o café da manhã, enquanto Nefi imediatamente o cumprimenta com um bom dia. Acontece que ninguém o havia cumprimentado antes, então ele fica confuso sobre o que deveria dizer em troca e simplesmente lhe diz que conseguiu comida com uma carranca e imediatamente se arrepende. Ambos pertencem à gangue do chão e começam a comer enquanto Zakin pensa porque ele é um fracasso tão grande. Nefi percebe que ele está comendo a mesma coisa que ela, o que a confunde, e ela pergunta sobre isso. Isso o faz perceber que a comida que ele está comendo é muito sem graça, e que apenas escravos e porcos comem assim. Ele percebe que sempre será uma decepção e começa a comer o pedaço de carne seca novamente quando de repente se lembra que essa é a única comida que ele já conheceu em sua vida porque, quando era um jovem órfão, isso era tudo o que podia pagar e talvez um pedaço de pão mofado. Ele se pergunta que tipo de comida pessoas normais poderiam comer quando de repente Nefi se manifesta e pede permissão para cozinhar para ele. Isso o pega de surpresa, pois ele nunca imaginou que poderia ter uma waifu de anime que cozinharia para ele. Ele imediatamente veste sua capa e diz a Nefi que eles estão indo para a cidade para comprar mantimentos. Eles logo chamam um Uber, mas ele de repente percebe que não tem dinheiro, pois usou cada centavo para comprar Nefi. Ele imediatamente age como uma mãe neurótica por saúde e diz a Nefi que eles vão a pé. Ele começa a pensar em maneiras de conseguir dinheiro e se pergunta se deveria apenas ameaçar o motorista do táxi, quando de repente houve um monte de comoção e se vira para ver um grupo de ladrões roubando o motorista do Uber sob a mira de facas. Eles começam a capturar os passageiros para vendê-los como escravos. Zakin percebe que isso parece estar desencadeando o TEPT de Nefi, já que ela provavelmente também foi escravizada assim. Ele decide mostrar a Nefi como ladrões são cringe, e usa seu feitiço mágico para enviar uma explosão de raio como aviso, o que assusta pra caramba os capangas que imediatamente decidem atacá-lo de uma vez. Um gordo obeso tenta atacá-lo com seu machado, mas Zakin o supera parando seu golpe com 2 dedos antes de estilhaçar seu machado em pequenos pedaços. Ele então finge socar o capanga, mas o atinge com um peteleco, o que é suficiente para arremessá-lo de volta em cima de outro ladrão. Os arruaceiros começam a chorar como criancinhas, assim como qualquer outro valentão, e pedem ajuda quando de repente um feiticeiro surge do nada. Acontece que esses capangas contrataram um feiticeiro para ajudá-los, e o idiota encapuzado imediatamente tenta assustar Zakin produzindo um círculo mágico cheio de chamas escaldantes,
mas nosso arquidemônio está completamente inabalável e varre toda a parede de chamas sem nenhum esforço. Isso surpreende o idiota encapuzado, que imediatamente tenta um ataque de acompanhamento. Mas para sua surpresa, seu círculo mágico foi anulado, e agora está sob o controle de Zakin, enquanto ele simplesmente avança e usa um único dedo para trazer uma explosão de raio tão extremamente forte que deixa uma cratera para trás no lugar onde o cara encapuzado estava. Então ele se vira para os ladrões pedindo para que o ataquem, o que os assusta pra caramba enquanto eles começam a fugir. Ele então se vira para Nefi novamente, esperando impressioná-la, e diz que ela não deveria se preocupar com esses valentões, pois todos sabem que eles são uns bobos. Para sua total surpresa, as pessoas perto do táxi imediatamente começam a agradecê-la por salvá-los, enquanto o nojento Fury lhe dá um saco de moedas de prata como agradecimento, e também lhe pede para dar-lhe sua proteção pelo resto do caminho até a cidade. Ele não consegue acreditar que dinheiro pode ser ganho tão facilmente, pois se lembra que destruiu muitos ladrões em seu bairro, mas ninguém o agradeceu antes, mas imediatamente percebe que é tudo por causa de Nefi, já que ele parece menos assustador com uma garota fofa. No caminho para a cidade, Nefi pergunta por que ele ajuda essas pessoas, e enquanto tenta dizer algo legal, ele acaba fazendo o papel de bobo mais uma vez. Ao chegar à cidade, ele começa a pensar para onde ir quando percebe que não sabe nada sobre as coisas que as garotas precisam para a vida diária. E mesmo que ele pergunte a Nefi o que ela quer, ela não exigirá nada. Ele de repente nota uma alfaiataria e decide entrar junto com Nephi, enquanto o lojista Fury imediatamente se assusta ao ver um feiticeiro entrar. Zakin está bastante acostumado com isso, então ele simplesmente puxa Nefi pra frente e diz ao Fury para pegar um vestido para ela. O Fury fica encantado com a beleza dela, mas também nota a coleira de escrava em seu pescoço. Ela age toda alegre e leva Nefi de volta ao provador antes de vesti-la com um vestido extremamente minúsculo, que minha ex usava quando ia encontrar seus melhores amigos. Zakin fica envergonhado e diz ao Fury para imediatamente colocar algumas roupas nela, caso contrário, ele queimará sua loja até o chão. O Fury imediatamente volta e logo sai com Nefi vestida com uma linda roupa de empregada. O Fury explica que o vestido é feito de seda de alta qualidade, enquanto as botas têm propriedades curativas para ela. Zakin pergunta se ela gosta do vestido, e pela primeira vez Nefi lhe diz que sim, ela gosta. Depois de comprar o vestido, eles seguem para a ferraria de um ferreiro que também se assusta com ele, mas se sente melhor depois de olhar para a linda Nefi. Ele diz ao ferreiro que quer que ele remova a coleira de Nefi, o que surpreende um pouco o ferreiro, mas ele a examina de qualquer forma, antes de dizer a Zakin que a coleira tem magia forte e não pode ser removida muito facilmente. Ele então diz a Zakin que a coleira não deve ser removida à força, pois pode acabar matando-a. Ele pergunta qual seria a melhor maneira de removê-la, e o ferreiro lhe diz para procurar a chave original. Zakin se lembra que nem mesmo o moderador do leilão tinha a chave, então isso pode se tornar um... Zakin agradece ao ferreiro e lhe dá algum dinheiro, mas o homem se recusa a aceitar o pagamento e o lembra que uma vez ele foi atacado por um grupo de ladrões enquanto chegava à casa de Zakin, e naquela época ele salvou sua pele e destruiu os ladrões, enquanto o ferreiro e sua filha estavam com muito medo até para agradecê-lo direito e simplesmente fugiram. Zakin lhe diz para não se preocupar com problemas tão pequenos e sai junto com Nefi. Quando eles conseguem todos os itens de mercearia, já é noite, então Zakin decide comer fora esta noite e leva Nefi a um restaurante próximo. Ambos se sentam juntos à mesa, enquanto a comida é trazida para eles, mas ele percebe que Nefi parece muito desconfortável. Ela revela que em toda a sua vida nunca comeu assim, enquanto Zakin pensa em como eles são parecidos em termos de infância. Ele a tranquiliza, e ela prova o pequeno tomate que a deixa maravilhada, e para agradecer a Zakin, ela também o alimenta com sua própria colher, enquanto Zakin a alimenta e eles começam a agir como adolescentes cringe e apaixonados. Os outros clientes riem deles, o que os deixa inseguros, e eles rapidamente saem pela noite e voltam para o castelo. Na manhã seguinte, Zakin acorda e encontra Nefi parada na frente dele com um sorriso, perguntando se ele gostaria de tomar café da manhã. Zakin se levanta surpreso, mas feliz, perguntando se Nefi realmente fez comida para ele, e ela lhe diz que sim e que está no salão de jantar. Ele começa a andar. Ele fica atordoado no momento em que vê o salão de jantar, pois parece saído de um conto de fadas, já que antes parecia um cemitério, mas Nefi o renovou e limpou completamente. Ele caminha em direção à cadeira apenas para ver um pedaço de pão recém-assado na mesa, o que o surpreende, pois eles nunca compraram pão. Mas Nefi responde que ela o fez fresco para ele. Ele fica muito animado para provar a comida dela e se senta enquanto ela serve um pouco de chá para ele. Ele pergunta se ela já comeu, mas ela balança a cabeça, então Zakin lhe diz para se juntar a ele na mesa. Mas ela responde que só fez comida para ele, pois esqueceu de fazer algo para si mesma. Zakin lhe diz para compartilhar metade de sua comida, mas percebe que há apenas uma cadeira, então ele a pede para sentar em seu colo. Ambos ficam envergonhados, mas Nefi finalmente se senta em seu colo, enquanto ele a alimenta com suas próprias mãos.
e ela retribui o favor alimentando-o com um pouco de sopa, enquanto ele lhe diz que eles comerão todas as refeições juntos de agora. Alguns dias se passam e Zaquim estava ocupado lendo livros enquanto empoleirado nas escadas de sua biblioteca. Quando Nefi entra e pergunta o que ele estuda o tempo todo, ele lhe diz que é feitiçaria e feitiços mágicos que ele está aprendendo, e aponta para algumas figuras mágicas em um... Ele pergunta se a feitiçaria élfica é diferente, mas Nefi afirma com uma expressão triste que não pode usar feitiçaria. Zaquim acha estranho, pois ela tem muita mana em comparação com qualquer pessoa normal, mas prossegue mostrando-lhe o básico, desenhando um símbolo mágico e canalizando parte de sua mana para criar um pequeno raio. Ele então lhe diz que você pode adicionar coisas ao círculo, como o tempo em que a magia será ativada, a área que cobrirá, etc. E quanto mais mana eles colocarem, mais forte será o feitiço. Ele então mostra a ela mais uma vez, colocando um pouco de mana no círculo, criando uma explosão ainda maior do que antes. Ele lhe diz que qualquer um com mana e o conhecimento de círculos mágicos pode fazer feitiçaria com alguma prática, mas lhe diz que apenas o conjurador original pode usar seu próprio círculo mágico, a menos que a diferença de nível entre eles seja muito alta. Então a pessoa com o nível e o pool de mana mais altos pode assumir o controle do círculo da pessoa mais fraca. Ela então pergunta por que ele tem desenhado apenas na parte externa do círculo e não na interna. Zaquim gosta da pergunta e lhe diz que eles podem desenhar um círculo mágico inteiramente diferente dentro de outro círculo mágico, mas na maioria das vezes o feitiço nunca funcionará, ou o feitiço terá um mau funcionamento, causando muitos danos. Apenas uma pessoa que dominou completamente o controle de sua mana pode criar algo assim, e isso também os tornará capazes de sequestrar o círculo mágico de qualquer um, essencialmente tornando-os o feiticeiro mais forte da Terra. Ele lhe diz que muitas pessoas tentaram, mas todas falharam, pois é uma tarefa incrivelmente difícil. Ele então se senta em sua cadeira, enquanto Nefi lhe pergunta o que ele vai fazer com seus poderes incríveis. Zaquim pensa sobre isso, mas responde que vai apenas tentar sobreviver. Ele continua a dizer a Nefi que, quando era jovem, não tinha dinheiro nem amigos que pudessem ajudá-lo. Ele estava verdadeiramente sozinho neste mundo, que roubava para sobreviver. Mas um dia, um feiticeiro o capturou e o colocou em sua masmorra para ser usado como sacrifício. Mas pouco antes de ser sacrificado, Zaquim conseguiu virar o jogo e matou o feiticeiro. Nefi lhe diz tristemente que nunca conseguiu ser tão forte, e justo quando Zaquim ia confortá-la, ele sente um intruso na propriedade, o que azeda completamente seu humor. Ele diz a Nefi para ficar dentro e preparar o jantar, enquanto ele lida com alguns dos convidados indesejados. Os intrusos eram cavaleiros da igreja, e a Lady Paladina usa sua espada sagrada para cortar a barreira defensiva de Zaquim e entra com seus subordinados. Zaquim aparece imediatamente em frente ao portão com um estrondo e começa a provocar a igreja, o que irrita os cavaleiros, mas a Paladina os impede de fazer qualquer coisa. Zaquim percebe que a Paladina se parece com alguém que ele já viu antes, e nota que ela possui uma das 12 espadas sagradas, incrivelmente poderosas e um símbolo do poder da igreja. Ele de repente percebe que a Paladina é a mesma garota que ele salvou outro dia daquele estranho cavaleiro molestador sem rosto e pensa em como a teria matado se soubesse que ela era uma Paladina. Zaquim manda eles sumirem e usa um feitiço mágico básico na Paladina, mas um dos cavaleiros salta imediatamente à frente com seu escudo e bloqueia o ataque. Zaquim sabe que não usou todo o seu poder, mas ainda assim ficou impressionado com os cavaleiros. O cavaleiro do escudo de cabelos pretos grita com ele por atacá-los, mas Zaquim o insulta na cara, enfurecendo-o enquanto ele balança um machado enorme, apenas para Zaquim atingi-lo com um soco mágico, estilhaçando sua armadura e o arremessando para longe. Ele manda que saiam de sua propriedade imediatamente, mas o loiro não ouve e tenta balançar a espada contra ele, apenas para Zaquim quebrar a espada ao meio com os dedos. E ao dar um peteleco na cabeça do homem, nocauteando-o, ele pisa no rosto do cavaleiro e diz à Paladina para ficar onde está, senão ele esmagará o rosto deste. Ela abaixa a espada e pergunta por que ele está tentando torturá-los em vez de matá-los. Zaquim responde que se os matar, a igreja enviará outra pessoa, mas se os ferir, eles contarão a história a todos, e as pessoas começarão a temer seus poderes. A Paladina percebe que Zaquim está blefando, pois não quer matar ninguém, então ela saca sua espada e jura matá-lo. Zaquim cria um círculo mágico, mas ela avança e corta o círculo ao meio, surpreendendo Zaquim com sua força. Ela continua avançando enquanto ataca, mas Zaquim calmamente desvia de todos os seus ataques e diz a ela que não luta com mulheres, e também porque ela o lembra de Nefi. Ela o chama de malvado só porque ele usa feitiçaria e jura destruir todos os feiticeiros, enquanto Zaquim expõe a hipocrisia dela e afirma que ela está usando seus poderes para matar feiticeiros sem se importar se são inocentes ou não, o que a torna a pessoa má.
A garota se irrita e avança com um ataque, mas Zakin desvia e pisa na espada. A paladina consegue soltá-la e empurra pela espada contra Zakin, mas ele consegue pará-la com sua magia e a agarra com as mãos. A paladina, no entanto, é muito forte e simplesmente arremessa Zakin no ar e contra uma árvore, machucando suas mãos. Ela então avança imediatamente para terminar o trabalho, mas Zakin desvia do golpe e agarra sua lâmina. Para sua surpresa, ela sussurra que ele precisa fingir que foi morto por ela. Caso contrário, a igreja nunca o deixará viver em paz e enviará outra paladina mais forte para matá-lo. Zakin pergunta por que deveria acreditar em uma paladina, e ela responde que ele não matou seus homens e também salvou a vida dela antes. Zakin percebe que se alguém descobrir isso, ela terá uma morte horrível nas mãos da igreja. Ele estava contemplando se aceitaria a oferta quando, de repente, Nefi saiu correndo em direção a Zakin. Ele grita para ela voltar, mas é tarde demais, pois um dos cavaleiros joga sua lança nela, pensando que ela também é uma feiticeira. Zakin avança e a empurra para fora do caminho bem a tempo, enquanto a lança o atinge na mão. Ele tira a lança quando de repente sente uma presença muito forte. As árvores ao redor começam a se mover enquanto Nefi se levanta com raiva, queimando em seus olhos, e diz a eles que pagarão por machucar Zakin. De repente, raízes começam a sair do chão e pegam o cavaleiro antes de erguê-lo no ar. Zakin tenta parar Nefi, e quando ela finalmente se recompõe, fica horrorizada ao ver que quase matou todos os cavaleiros e a paladina, enquanto eles a olham com medo nos olhos, pois finalmente viram do que Nefi era capaz. Mais tarde naquela noite, Nefi enfaixa as mãos de Zakin, enquanto ele pensa em como a paladina se desculpou por envolver Nefi e foi embora depois. Ele então se vira para Nefi e pergunta por que ela não lhe disse que podia usar magia. Ela responde que não era magia, mas algo chamado misticismo. Zakin se lembra de ter lido sobre isso, mas pensou que era apenas um mito porque desafia todas as leis da magia. Nefi continua que ela é a única elfa que poderia usar isso porque foi amaldiçoada quando nasceu. Ela é a única elfa que tinha cabelos brancos e era capaz de falar com animais e árvores, e por causa disso as pessoas a chamavam de aberração e a odiavam. Um dia, a vila deles foi atacada e todos os aldeões disseram a ela para defender a vila com seus poderes estranhos, mas ela decidiu se render enquanto a vila inteira era massacrada. Ela diz a Zakin que se sentiu feliz quando os aldeões que a atormentaram a vida inteira estavam sendo mortos, e então chora sobre como ela é uma pessoa má por pensar assim. Zakin, no entanto, diz a ela que ele acha que ela se saiu muito bem, pois se fosse ele, teria matado todos os aldeões e os atacantes ele mesmo. Ela esperava que ele a expulsasse do castelo ao perceber que ela era amaldiçoada, mas em vez disso, ele segura o rosto dela e diz que ela sempre ficará com ele, pois ele não consegue mais viver sem a comida dela. Nefi começa a chorar de alívio enquanto Zakin tenta confortá-la. Depois de um curto período, Zakin finalmente consegue acalmá-la, e ambos se sentam um de frente para o outro. Nefi se sente bastante envergonhada por chorar assim na frente de seu mestre, mas Zakin a tranquiliza dizendo que gostou de como ela estava falante hoje, enquanto geralmente ela não fala muito. A atenção de Nefi é atraída para as mãos dele, e ela pergunta se elas estão realmente muito danificadas. Zakin finalmente se lembra de suas mãos, mas afirma que elas não parecem mais doer. Ele tira as bandagens e, para sua surpresa, as feridas desapareceram completamente. Ele pergunta a Nefi se foi obra dela, mas ela recusa, dizendo que não fez nada. Zakin percebe que Nefi tem muitos poderes adormecidos e ela deve tê-lo curado sem saber quando ele estava segurando a cabeça dela em seus braços. Ele agradece a Nefi por curá-lo, o que parece atordoá-la. Zakin pergunta se está tudo bem e ela responde que ele nunca a havia agradecido antes, por isso ela foi pega de surpresa. Zakin se sente péssimo ao perceber o quão rude ele deve ter parecido por nunca dizer uma palavra de agradecimento quando ela estava cozinhando e cuidando dele todos os dias. Ele imediatamente se desculpa com ela, mas ela afirma que ele é seu mestre e nunca deveria realmente dizer obrigado ou desculpe. Mais tarde naquela noite, Zakin descansa em seu trono pensando no longo dia que acabara de ter. Quando ele avista Nefi parada atrás de um pilar, ela o olha com um rosto envergonhado e pergunta se ele gostaria de dormir com ela. Isso pega Zakin de surpresa, que não entende por que uma mulher bonita como ela o pediria para dormir com ela. Ele confirma com ela se ela sabe o que está dizendo. Nefi responde inocentemente que há apenas uma cama em todo o castelo, e que Zakin deu a ela para que pudesse dormir confortavelmente, enquanto ele fica a noite toda em seu trono desconfortável. E ela pensou que poderia ser mais confortável para ele dormir na cama com ela. Zakin pensa em quão pura Nefi é, e então diz a ela que ele fica no trono a noite toda para garantir que as barreiras sejam mantidas e que nenhum inimigo tente se infiltrar no castelo, esperando pegá-lo desprevenido. Ela rapidamente entende a situação e senta no chão, pedindo para ele deitar a cabeça no colo dela, para que pelo menos ele possa ficar um pouco mais confortável do que na cadeira. Zakin não consegue acreditar que está sendo oferecido um travesseiro de colo, e sabe que só um idiota recusaria um travesseiro de colo, então ele aceita de bom grado. Ele pergunta por que ela é tão gentil com ele, e ela responde que mesmo depois de saber que ela é amaldiçoada, ele ainda disse que a queria ao seu lado.
e também aceitou seus poderes místicos, pelos quais ela não consegue agradecê-lo o suficiente. Zaquin diz a ela que ela nunca precisa agradecê-lo por nada antes de colocar as mãos na bochecha dela, enquanto pergunta se ela quer aprender a usar magia corretamente. Ele afirma que, pelo que viu hoje, sabe que ela não tem muito controle sobre sua feitiçaria. Mas a quantidade de mana que ela liberou foi incrível, especialmente considerando que uma grande parte dela foi suprimida por causa de sua coleira. Ele não pode prometer que aprender feitiçaria básica a ajudaria a ganhar controle sobre seus poderes místicos, mas pelo menos ela será capaz de se defender melhor. Ela pergunta se seria capaz de protegê-lo de problemas também. Zaquin calmamente responde que ela já o protegeu daqueles cavaleiros da igreja hoje. Ela o agradece por aceitá-la como sua aprendiz e diz a ele que muitas pessoas podem não conseguir entendê-lo e pensar que ele é cruel. Mas ela sabe e acredita que ele é uma pessoa gentil que se importa com os fracos. Ela o abraça imediatamente enquanto isso emociona Zaquin tanto que lágrimas se formam nos olhos de um dos demônios mais fortes deste mundo, enquanto ele pensa em como é bom ter alguém em sua vida. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava seu chá, Barbie entra na sala e pergunta se ele está bem, pois ouviu a notícia de que Zaquin foi atacado pela igreja. Zaquin afirma que foi atacado, mas os cavaleiros eram muito fracos. Barbie diz a ele que também ouviu que um deles tinha uma espada sagrada, e Zaquin diz a ele que a garota paladina realmente tinha a espada e era bastante forte, pois destruiu algumas barreiras ao redor do castelo. Enquanto conversavam, Nefi lhe traz um chá, e ele de repente se lembra dela do leilão derramando seu chá. Zaquin rapidamente usa sua magia para conter o derramamento, enquanto Barbie pergunta se é a mesma elfa que ele comprou por tanto dinheiro. Zaquin afirma que sim, quando Barbie pergunta por que ele ainda não a sacrificou. Zaquin responde que não é um bárbaro, e em vez disso, a tomou como aprendiz. Barbie senta-se novamente ao perceber que, com uma elfa ao seu lado, Zaquin provavelmente pode usar todos os tipos de magia conhecidos pelo homem. Zaquin se sente irritado por ele estar falando de Nefi como um objeto, e afirma que foi Nefi quem assustou os cavaleiros com sua magia. Barbie se lembra da bagunça que viu lá fora e pergunta a Zaquin se ele está atrás do assento do arquidemônio. Zaquin pensa em como ele só precisa da chave para libertar Nephi, mas mente sobre isso e responde que sim, ele quer o assento. Ele sabe que é improvável que seja escolhido, porque começou a aprender sobre magia há apenas 10 anos, enquanto outros feiticeiros estudam magia e suas propriedades há centenas de anos e acumularam um grande conhecimento ao qual ele nem consegue se aproximar. Barbie finalmente se levanta e sai enquanto Nefi pergunta se ele é amigo de Zaquin. Zaquin imediatamente recusa, dizendo que não tem amigos, mas Nefi afirma que ele parecia estar se divertindo conversando com ele. Mais tarde naquele dia, ele leva Nefi para consertar as barreiras mágicas que foram destruídas pela Paladina, na esperança de que ela possa aprender algo com isso. Depois daquele dia, Nefi começou a aprender sobre feitiçaria, enquanto também fazia todas as tarefas domésticas. Ela aprendeu tudo sobre os círculos mágicos básicos e muitas vezes cozinhava uma comida tão boa que Zaquin queria beijar suas mãos. Ele também tentou treiná-la em suas artes místicas, mas, infelizmente, isso não parecia estar indo tão bem, pois ela ainda não tinha muito controle sobre isso. Logo, Nefi aprendeu todos os fundamentos da feitiçaria, e Zaquin disse a ela que ela sabia magia suficiente para fazer alguns feitiços básicos. Ela fica muito feliz com esse elogio, e diz a ele que fará um jantar maravilhoso como celebração. Logo um mês se passa desde que ele começou a viver com ela, quando um pássaro mágico tenta entrar na barreira de Zaquin, mas ele o impede usando seu círculo mágico. O pássaro de duas cabeças calmamente entrega um pequeno envelope a ele e voa imediatamente. Zaquin abre a carta apenas para descobrir que foi convocado pelos 12 arquidemônios para se apresentar na cidade dos feiticeiros. Na manhã seguinte, ele desce para a cidade e entra em um covil subterrâneo, que foi usado pelo anterior 13º arquidemônio como seu castelo. Ele entra por uma porta enorme apenas para encontrá-la completamente lotada com todos os tipos de feiticeiros. No momento em que ele se apresenta, um dos arquidemônios fala, e Zaquin imediatamente sente a imensa pressão e a intensidade de seu poder mágico enquanto o oprimem completamente. Eles começam a falar sobre como ele é jovem. Quando Zaquin se recompõe e, com uma falsa bravata, pergunta aos arquidemônios se o trouxeram ali apenas para fazê-lo perder tempo ou se tem algo a dizer a ele. Um dos arquidemônios elogia sua bravura por falar com eles assim, e vai direto ao ponto, dizendo-lhe que ele foi selecionado para a posição de 13º arquidemônio. Imediatamente depois disso, o arquidemônio produz um brasão mágico vermelho no ar com uma quantidade tão imensa de mana concentrada dentro dele que Zaquin começa a se sentir mal. Os arquidemônios afirmam que este brasão pertencia ao anterior 13º arquidemônio, e se Zaquin aceitar, será passado a ele junto com seu poder e prestígio. Zaquin olha para os arquidemônios e pergunta por que o escolheram, já que existem feiticeiros muito mais velhos, mais experientes e até mais poderosos do que ele. O arquidemônio concorda que os poderes de Zaquin ainda são muito fracos, mas o fato é que ele possui algumas habilidades latentes que são tão poderosas que nenhum dos feiticeiros aqui, incluindo os arquidemônios, pode matá-lo.
Ele continua que Zaquin tinha apenas 8 anos quando matou um feiticeiro muito conhecido que não era fraco de forma alguma. Embora Zaquin fosse uma criança sem poder mágico, ele conseguiu entender o fluxo de mana e a técnica por trás da magia, apenas observando-a uma vez, e produziu um feitiço ainda mais poderoso para matar o feiticeiro e conquistar sua liberdade. O arquidemônio diz a ele que sua feitiçaria é tão única e poderosa que ele pode dominar qualquer feiticeiro no mundo, e ninguém poderia fazer nada a respeito. Ele pode tirar o que quiser deles, e ninguém poderia resistir aos seus poderes. Ele continua que se Zaquin é tão forte em uma idade tão jovem, então ele definitivamente se tornará um dos maiores feiticeiros a existir no mundo quando envelhecer. Zaquin os olha e pergunta se ele é tão forte, então ele poderia simplesmente matar todos eles e pegar todos os seus pertences. Isso faz os arquidemônios rirem, enquanto um dos velhos arquidemônios diz a Zaquin para ter cuidado onde está pisando. Ela afirma que Zaquin é forte de fato, mas se ele tentar desafiá-los, eles tirarão cada coisa que Zaquin preza, seja sua casa, seus amigos, sua família ou qualquer pessoa que ele já conheceu, até que ele seja deixado sozinho e esquecido, sem nada em seu nome. Ele imediatamente pensa em Nefi e em como não poderia colocar a vida dela em perigo. Ele começa a pensar em suas opções, pois sabia, desde o dia em que se tornou um feiticeiro, que uma vida normal é algo que ele não pode ter. Mas tornar-se um arquidemônio significará que ele estará mergulhando em um caminho totalmente mais sombrio. Ele sabe que Nefi não merece trilhar esse caminho, pois ela apenas sofrerá por causa dessa escuridão. O arquidemônio o tira de seus pensamentos e pede uma resposta. Zaquin o olha e impõe uma condição para aceitar o título. O arquidemônio pergunta o que mais ele poderia querer além do título de um dos arquidemônios, e Zaquin responde que quer todas as posses do arquidemônio anterior. O feiticeiro concorda com o arranjo e produz o brasão antes que Zaquin o absorva em sua mão, tornando-se oficialmente o 13º arquidemônio do mundo. Naquela noite, ele retorna ao seu castelo, onde Nefi estava felizmente cozinhando um ensopado de cordeiro que ele adora. Nefi o cumprimenta alegremente, mas percebe que algo parece estranho nele. Ele afirma que foi encontrar os outros arquidemônios e agora possui a propriedade do arquidemônio anterior que era dono de Nefi. Ele produz uma chave e imediatamente destranca a coleira de escrava no pescoço de Nefi, que cai no chão imediatamente. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ele diz a ela que agora é o 13º arquidemônio e não tem mais utilidade para ela antes de expulsá-la do castelo. Nefi senta-se em um beco vazio no meio da noite, incapaz de processar o que acabou de acontecer com ela. Ela se levanta para voltar ao castelo, mas encontra a coleira de escrava quebrada, lembrando que seu mestre, que lhe disse que nunca a deixaria sozinha e queria que ela ficasse com ele para sempre, acabou de expulsá-la como um cão vadio. Nefi vagueia sem conseguir pensar em uma vida sem seu mestre, quando de repente uma garota a chama e pergunta se ela está bem. Nefi levanta o olhar lentamente apenas para perceber que a garota é ninguém menos que a Lady Cavaleira que os atacou um mês atrás. Nefi estava em um estado tão terrível que acredita que a paladina está ali para tirar sua vida. Mas em vez de fugir, ela aceita sua morte de braços abertos e diz à Cavaleira para matá-la, pois não tem intenção de viver sem seu mestre. A paladina começa a recuar, dizendo a Nefi que não tem tais intenções, mas Nefi se aproxima dela, perguntando se não é dever dos Cavaleiros Angélicos matar os feiticeiros, e afirma que ela é aprendiz de um feiticeiro, o que significa que ela também deveria ser morta. Um grupo de pessoas que andava pelas ruas acaba ouvindo essa conversa e se aproxima para verificar o que está acontecendo. Como Nefi ia frequentemente ao mercado para comprar mantimentos, a maioria dos moradores da cidade acaba a reconhecendo e pensa que a paladina a está assediando porque Nefi trabalha para um feiticeiro. A paladina diz a Nefi para calar a boca porque ela a está fazendo parecer uma serial killer quando não é. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a mulher alada que ajudou Nefi a conseguir um vestido acaba chegando ao local e diz à paladina para se afastar. A cavaleira imediatamente tenta explicar que não quer fazer nenhum mal a Nefi, mas a multidão já está agitada e não está disposta a ouvir desculpas. Eles começam a xingar e a chamar nomes à paladina, o que se torna tão ruim que ela acaba desabando no chão e começa a chorar copiosamente. Felizmente, Nefi intervém e diz a todos que a paladina realmente não fez nada a ela, o que silencia a multidão enquanto a mulher-pássaro pergunta a Nefi por que ela parece tão terrível então. A paladina começa a chorar e grita para a multidão que não fez nada e estava apenas preocupada em ver Nefi sozinha em um... A mulher-pássaro acaba levando-a para uma taverna local, onde a paladina... Ela se recompõe e se apresenta como Chastel. A mulher-pássaro se chama Manuela e pergunta se ela realmente não fez nada a Nefi, pois parece reconhecê-la. Nefi para Manuela e diz que, embora estivessem lutando, Chastel nunca tentou machucá-la. Foi um de seus subordinados que atacou. Chastel pensa em como o cara que Nefi atacou com sua magia mística ficou com tanto TEPT que agora nem consegue olhar para uma plantinha, temendo que o coma. O cozinheiro da taverna traz comida para Nefi, mas ela diz que não tem dinheiro. Manuela manda ela comer, que ela paga, mas avisa Chastel que ela terá que pagar a própria comida. Nefi prova a comida e se lembra do ensopado de cordeiro que ele cozinhou para Zaquin com tanto amor, e lágrimas brotam em seus olhos na hora.
Ela começa a chorar muito, enquanto Chastel pergunta preocupada se ela fez algo. Nefi diz que Zaquim a expulsou e começa a chorar descontroladamente, enquanto Chastel e Manuela correm para consolá-la. Manuela consegue acalmá-la, e após terminar de comer, Nefi conta o que aconteceu. Chastel diz que pensava que ele era uma pessoa mais ou menos decente, mas agora parece que ele só estava usando Nefi para seu próprio benefício. Nefi, no entanto, defende Zaquim e afirma que ele não é esse tipo de pessoa. Manuela pergunta o que aconteceu antes de ele a expulsar, e Nefi conta que ele chegou em casa e disse que se tornou um arquidemônio. Isso surpreende as duas. E elas explicam a Nefi que toda esta cidade era mais ou menos governada pelo 13º arquidemônio, que era uma pessoa bem decente. Mas após a morte dele, as coisas começaram a piorar, e garotas passaram a ser sequestradas por feiticeiros para sacrifício. Chastel afirma que a igreja acredita que os arquidemônios são seus inimigos jurados, mas há apenas 12 espadas sagradas, enquanto os arquidemônios são 13, o que significa que os cavaleiros estão em desvantagem. Para equilibrar o jogo, a igreja tenta atacar o membro mais novo dos arquidemônios, pois eles ainda não ganharam muitos poderes, o que significa que são mais fáceis de matar. Nefi se pergunta se é por isso que Zaquim a mandou embora. Mas Chastel interrompe seus pensamentos e pergunta se ela acha que Zaquim é capaz de sequestrar garotas e usá-las para sacrifício. Nefi rapidamente defende Zaquim, afirmando que ele não tem interesse em usar ninguém para sacrifício e passa a maior parte do tempo lendo livros sobre magia. Chastel acaba acreditando nela, pois se lembra que Zaquim estava se contendo muito ao lutar com ela só porque era uma garota. Ela diz a Nefi que, quando o viu pela primeira vez, parecia que ele estava triste e precisava de ajuda e compaixão de outra pessoa. Nefi entende perfeitamente o que Chastel estava falando, pois se lembra de como ele era feliz quando ela estava com ele, e pensa consigo mesma que ele pode precisar da ajuda dela para ser feliz de novo. Então se levanta da mesa, dizendo que vai voltar para Zaquim. Manuela e Chastel se levantam e perguntam se ela ficará bem indo sozinha. Nefi afirma que precisa ir de qualquer jeito, porque, embora Zaquim seja super forte e ninguém possa derrotá-lo facilmente, ele ainda pode se machucar, e ninguém neste mundo consegue ser feliz se for deixado completamente sozinho. Ela se vira para elas com uma inspiração renovada e afirma que quer estar lá para apoiar seu mestre em seu momento de necessidade. Chastel sorri e diz que nesse caso, irá com ela e cumprirá seu dever também. Nefi fica preocupada e pergunta se ela vai lutar com ele de novo, mas Chastel imediatamente diz que ela só vai escoltá-la até o castelo. Além disso, ela afirma que há um feiticeiro usando o nome de Zaquim para cometer crimes, incriminando-o no processo, e ela quer descobrir quem é esse feiticeiro maligno. De repente, a porta da taverna se abre e os 3 cavaleiros que acompanhavam Chastel antes aparecem lá dentro. Eles imediatamente se assustam ao ver Nefi, e o cara com TI e PT tem um ataque e cai no chão. De repente, todo o ambiente começa a ser devorado por uma escuridão da qual ninguém consegue escapar. A escuridão cobre Nefi enquanto Chastel acaba empurrando Manuela para longe, salvando-a enquanto ela voa para fora. Uma voz forte ecoa da escuridão, afirmando ser Zaquim, e diz aos cavaleiros que ele vai levar as 2 garotas de volta ao seu castelo e sacrificá-las para aumentar seus poderes. Enquanto isso, Zaquim olha para a lua, lembrando-se de Nefi, enquanto alguns cavaleiros da igreja rastejam no chão, totalmente indefesos contra o arquidemônio. Eles não conseguem acreditar que nem mesmo 3 cavaleiros de alta patente juntos conseguem vencer com um ataque surpresa contra Zaquim. Ele se vira e diz que eles não são muito fortes e, além disso, ele nem precisou fazer nada, pois eles simplesmente caíram na armadilha que Nefi armou quando estava treinando. Isso o deixa triste, mas ele se lembra de que é para o melhor, pois agora ninguém tentará machucá-la, e ela fez amigos suficientes na cidade para ajudá-la. Ele começa a voltar para seu castelo, quando um dos cavaleiros agarra suas pernas e diz para ele não machucar Chastel, pois ela é a única que pensa que ele não é o verdadeiro sequestrador. Antes que ele pudesse entender isso, Manuela pula em cima do cavaleiro, que começa a discutir com ela. Irritado com isso, Zaquim se prepara para expulsar todos eles para fora da floresta. Mas Manuela se vira para ele e grita que Nefi foi sequestrada. Ele fica surpreso com isso, pois pensou que a havia afastado na hora certa, mas aparentemente era tarde demais. Manuela diz que ele precisa salvá-la, enquanto ele pensa que se tentar salvá-la, isso mostraria claramente a conexão entre Zaquim e a Elfa Branca. Manuela fica irritada com Zaquim por parecer tão confuso quando deveria estar correndo para salvar Nefi, e diz que ela queria voltar. Ele não consegue acreditar que ela tentaria voltar mesmo depois de ele a ter tratado tão mal e a ter expulsado. Ele olha para o chão enquanto diz a Manuela que todo feiticeiro neste mundo é extremamente egoísta, e ele não é exceção. É por isso que ele vai encontrar Nefi e trazê-la de volta, porque ela pertence a ele e a mais ninguém. Ele jura que vai garantir a segurança dela, mesmo que seja forçado a sacrificar o mundo inteiro por isso. Ele se vira e conjura um círculo mágico perguntando a Manuela se ela quer ir com ele.
Manuela concorda imediatamente, mas, para sua surpresa, todos os cavaleiros também pulam nele, implorando para que os leve, pois precisam lutar por Chastel. Ele diz para eles se afastarem para que ele possa pelo menos lançar a magia primeiro e começa os preparativos. Enquanto isso, Nefi acorda de seu sono, apenas para se ver acorrentada à parede ao lado de Chastel. A paladina pergunta se ela está bem, e Nefi afirma que está, mas as algemas bloquearam o fluxo de sua mana. De repente, uma voz soa de longe e uma figura sombria emerge, que acaba sendo ninguém menos que o traiçoeiro Barb. Nefi diz que o considerava amigo de Zakin, mas Barb a zomba, afirmando que feiticeiros não têm amigos. Ele afirma que Zakin matou um famoso feiticeiro quando tinha 8 anos, e esse feiticeiro era ninguém menos que o professor de Barb. Depois disso, Zakin acabou herdando o castelo do feiticeiro e todo o dinheiro antes de gastá-lo todo para comprar Nefi. Ele diz a ela que todas as riquezas e o castelo pertencem a ele, e não a Zakin, e que ele vai realizar seu sonho de se tornar o 13º arquidemônio sacrificando Nefi e ganhando todo o poder de que precisa. Nefi abre a boca e diz que todo o seu planejamento será em vão, porque Zakin já se tornou o 13º arquidemônio. Isso realmente choca Barb, que fica furioso com o fato de que até mesmo essa coisa que ele tanto desejava foi roubada por Zakin. Ele agarra Nefi com raiva e a arrasta para um círculo mágico, afirmando que ganhará tanto poder depois de sacrificar as duas que se tornará ainda mais forte que Zakin e o esmagará. Ele começa a arrastá-la novamente, mas Nefi revida e afirma que pertence a Zakin e não deve ser tocada por alguém tão insignificante quanto Barb. Isso o irrita e ele estava prestes a atacá-la com sua magia, mas de repente um buraco é aberto na caverna enquanto Zakin emerge da poeira, agradecendo a Nefi por confiar nele e prometendo que a salvará. Barb pergunta a Zakin há quanto tempo ele sabia que ele estava por trás dos sequestros, e ele responde que começou quando viu o ladrão de rostos. Aquele cara era super fraco e não poderia ter rompido a barreira ao redor do castelo sozinho, então deve ter havido alguém o apoiando. Zakin conhecia apenas um cara com o hábito de quebrar suas barreiras e entrar em seu território, e esse era Barb. Zakin sabe que Barb é especialista em criar dimensões de bolso, e transportar e invocar coisas usando-as. Ele observa que logo depois que o ladrão de rostos e os cavaleiros sagrados foram resolvidos, Barb apareceu em sua porta como se para verificar o resultado. Seria estúpido da parte dele não suspeitar depois de tudo isso. Barb zomba e pergunta por que ele ainda o recebeu e serviu chá depois de saber disso. E Zakin responde que só queria descobrir o plano dele. Zakin então volta sua atenção para Nefi, que cora ao vê-lo. Ele declara que Barb não será perdoado por machucar sua garota e envia um ataque mágico em sua direção. Barb tenta bloqueá-lo, mas então, de repente, Zakin salta sobre ele e quebra seus braços com um golpe limpo. Em seguida, ele desabilita suas pernas e Barb cai de joelhos, gritando de dor. Zakin então vai até Nefi e a liberta das algemas. Ele pergunta nervoso se aquilo a machucou, e ela chora enquanto corre para ele. Ela diz que estava machucada, mas ele parecia muito mais machucado que ela. Ela diz que ele é seu mestre, e se ele disser que ela não é mais necessária, ela deveria aceitar. No entanto, ela não quer deixá-lo sozinho, e sofrendo depois de saber que ele está ferido. Ela enterra o rosto no peito dele e pede para ele não ficar sozinho de novo. Zakin hesita em abraçá-la porque se sente culpado por tê-la abandonado, mas ele supera esse sentimento e a abraça. Nesse meio tempo, Barb se recuperou e lança um ataque furtivo em Zakin por trás. Nefi fica preocupada, mas Zakin a assegura de que nada vai acontecer. O círculo mágico que Barb acabou de lançar se estilhaça e desaparece. Ele tenta usar outro círculo mágico, mas este também vira pó. A mesma coisa acontece, não importa quantos círculos mágicos Barb use. E ele se pergunta por que sua magia não está sendo ativada. Nefi também está confusa e pergunta a Zakin o que está acontecendo, e ele a lembra da feitiçaria suprema sobre a qual ele uma vez lhe contou. A feitiçaria suprema que visa interromper o círculo mágico de um inimigo, inserindo outro círculo mágico dentro, é realmente possível para Zakin. Ele mostra a Nefi o truque que usa, que é criar círculos mágicos idênticos aos de Barb e sobrepô-los para que se anulem naturalmente. Barb surta e se pergunta se este é o legado do primeiro feiticeiro que ele matou, mas Zakin diz que se o velho feiticeiro pudesse usá-lo, ele nunca teria morrido. Ele conta a história de como tinha 8 anos quando o homem o sequestrou, e ele memorizou o círculo mágico que usou naquela época. Zakin afirma que, numa tentativa desesperada de salvar sua vida, ele desenhou aquele círculo na palma da mão com seu sangue, incerto se realmente funcionaria. No entanto, quando o feiticeiro maligno o pegou enquanto ele tentava escapar e usou o feitiço de raio nele, Zakin o usou contra ele instintivamente. Por causa disso, o círculo mágico do feiticeiro maligno foi cancelado, e ele foi eletrocutado pelo ataque de Zakin. Barb declara que foi apenas sorte, e ele cria dezenas de círculos mágicos de uma vez, mas Zakin os cancela todos em questão de segundos.
Barbie perdeu a esperança agora, porque alguns dos círculos mágicos que ele acabou de usar eram novíssimos, e Zakin nunca os tinha visto antes. Ele pergunta como ele conseguiu sobrescrever tudo tão facilmente. Zakin diz a Barbie que ele é um feiticeiro de terceira categoria, se aquilo era o melhor que ele podia fazer, porque até um amador conseguiria lidar com a magia dele com o tempo certo. Ele revela como estava completamente focado em pesquisar magia depois que se tornou um feiticeiro e se isolou completamente do mundo exterior. Nem mesmo seus amigos das ruas vieram procurá-lo, mas Barbie veio. Ele o visitava em toda ocasião que encontrava, e mesmo quando Zakin mandava ele sair de sua propriedade, ele não ouvia. Eles até brigavam, mas com o tempo, Zakin decidiu aceitá-lo como um incômodo inevitável, e eles começaram a se dar muito bem. Barbie diz que poderia tê-lo matado a qualquer momento que quisesse, mas estava curioso para ver o que um pirralho como ele poderia realizar. Zakin decide dar a ele uma amostra de suas verdadeiras habilidades e invoca um complexo círculo mágico multicamadas que absorveu todos os círculos mágicos de Barbie que ele destruiu antes. Barbie pergunta se ele devorou seus círculos mágicos e Zakin responde que é uma boa maneira de dizer. Ele diz a Barbie que ele realmente era digno de ser um candidato a Lorde Demônio. Isso lembra Zakin que, quando ele foi feito o 13º Lorde Demônio, ele recebeu um novo título, o Matador de Feiticeiros. Assim que Zakin revela seu título a Barbie, ele usa o poder mágico armazenado em seu complexo círculo mágico e o dispara em sua direção. Barbie leva um golpe direto e desaba, contorcendo-se de dor. Ele percebe que, mesmo que fosse um arquidemônio, não conseguiria parar um soco de Zakin, muito menos derrotá-lo. Zakin caminha em sua direção e Barbie implora por misericórdia enquanto aceita sua derrota. Ele jura que lhe dará todo o seu conhecimento e nunca mais aparecerá diante dele. E Zakin para de repente. Barbie tenta lembrar Zakin dos bons velhos tempos e de como eles costumavam ser amigos, mas ele não planeja cair em suas palavras doces. Ele atinge Barbie com outro soco devastador, sacudindo a caverna inteira. No entanto, quando a poeira baixa, descobre-se que ele apenas atingiu o chão ao lado dele, para assustá-lo de morte. Zakin ri e diz a Barbie que ele não precisa entrar em pânico porque não quer matá-lo. A razão para isso é simples. Barbie tem um bom olho para álcool, e Zakin quer continuar provando os bons vinhos que ele traz. Ele está confiante de que Barbie não representa ameaça, mas isso o incomoda. Ele diz a Zakin que, se o deixar viver, ele fará questão de matá-lo não importa quanto tempo leve. Zakin diz que ele está livre para tentar, mas depois que perder, terá que pagar as bebidas. Barbie está completamente perplexo agora, e pergunta por que ele não quer matá-lo, pois não há lucro em deixá-lo viver. Zakin simplesmente diz que agora ele é um arquidemônio e fará o que quiser. Ele diz a Barbie que se ele quer tanto ser morto, deveria ficar mais forte e se tornar uma ameaça real para ele. Neff fica satisfeita em ver isso. E enquanto isso, Manuela salvou Chastel. Assim que elas pisam no círculo mágico gigante no chão, ele de repente se ativa. E Zakin pergunta a Barbie se ele realmente quer continuar depois de ter apanhado tanto agora. Barbie responde que não fez nada, e Zakin percebe a falha em seu círculo mágico, aberta no lugar onde ele socou antes. Zakin grita para Nefi e as outras garotas fugirem enquanto o círculo mágico começa a funcionar, e uma grande quantidade de mana é ejetada no ar. Ele pergunta a Barbie o que diabos ele estava tentando fazer ali, e ele responde que ia invocar um demônio de verdade. Zakin fica chocado ao ouvir isso, e a mana começa a tomar a forma do demônio real, aterrorizando a todos. Demônios fazem parte dos mitos deste mundo, e disse que eles já viveram na Terra antes de ir para outro lugar. Ninguém parece ter provas definitivas sobre sua existência, mas especula-se que os símbolos usados em círculos mágicos pelos feiticeiros e os usados pela igreja são baseados no conhecimento de demônios e deuses. Zakin percebe que Barbie fez algo ultrajante ao invocar um demônio ali, mas então nota que é uma invocação imperfeita. Ele pensa que foi porque ele adulterou o círculo mágico e ninguém foi sacrificado para essa magia. Mas apesar de ser apenas uma sombra de seu verdadeiro eu, ele consegue perceber o quão forte o demônio é. Zakin perde a esperança enquanto a aura ameaçadora do demônio o oprime. Ele percebe que o demônio é muito mais forte que todos os arquidemônios que ele enfrentou antes, e não importa o quão forte ele se torne, não consegue derrotá-lo. O demônio transforma seus tentáculos em uma mão e se aproxima de Zakin, que se pergunta se é assim que ele morre. No entanto, em vez de atacá-lo, o demônio simplesmente se ajoelha diante dele e o chama de seu rei. Zakin percebe que o demônio não está reagindo a ele, mas ao símbolo do arquidemônio em sua mão. Ele se pergunta que tipo de poder ultrajante caiu em suas mãos, mas decide fazer bom uso dele. Ele comanda o demônio a retornar de onde veio, porque este mundo não é para ele. O demônio o encara em silêncio e então começa a se mover de volta para o círculo mágico, sacudindo o chão enquanto parte. Assim que ele finalmente se vai, Zakin cai de joelhos e o círculo mágico de invocação desaparece. Mas agora, a caverna começou a desabar e Zakin imediatamente pega Nefi e as outras duas garotas. Ele pede para Barbie se agarrar também, e ele se prende à sua túnica enquanto Zakin corre para fora da caverna. Os escombros estão prestes a bloquear a saída deles, quando de repente os Cavaleiros Sagrados com Chastel chegam lá.
Graças a eles, todos conseguem evacuar em segurança. Depois de salvar Chastel, um dos cavaleiros começa a chorar, enquanto o outro tenta dizer a Zaquin que eles estão ali apenas para salvar sua líder e resgatar os civis. Eles insistem que não têm planos de cooperar com um feiticeiro maligno como ele, e Zaquin simplesmente diz para eles irem para casa se já terminaram de falar. Os cavaleiros o amaldiçoam enquanto partem, e então Manuela também o agradece por salvá-la, antes de pedir para ele resolver as coisas com sua garota. Depois que ela também se vai, Zaquin se vira para Barbie e pergunta se ele planeja lutar com ele. Barbie não tem força nem coragem para enfrentá-lo depois de vê-lo subjugar o demônio antes, então ele apenas segue em frente e desaparece em uma névoa negra. Com isso, Zaquin e Nef finalmente ficam sozinhos e eles ficam envergonhados assim que percebem isso. Ela fala primeiro e diz a Zaquin que gostaria de ficar ao lado dele. Ele percebe que ela cresceu mental e emocionalmente mais forte. Mas há algumas coisas que ele quer mudar agora. Zaquin se ajoelha diante de Nef para confessar seus sentimentos a ela e prometer que nunca mais a machucará. Ele diz que ela não precisa mais chamá-lo de mestre, porque ela não é mais sua escrava ou aprendiz. Ele afirma que quer algo mais para eles. E então Cora, incapaz de proferir uma única palavra. Zaquin não consegue dizer a Nefi que a ama, então ele se levanta e a abraça apertado, dizendo que ela pertence a ele. Ele diz que ela sempre será dele, mesmo depois da morte. Ambos coram por um momento, mas então Zaquin cai de joelhos, perguntando-se por que não conseguiu simplesmente dizer que a amava. No entanto, o que ele acabou de dizer foi o suficiente para fazer Nefi chorar lágrimas de alegria. Ela tira a coleira quebrada do bolso e pede a Zaquin para colocá-la de volta nela. Ela quer usá-la como um lembrete de como ela entrou na vida de Zaquin, e ele aceita os sentimentos dela. Ele a coloca gentilmente em seu pescoço, pensando que é um pouco grande demais para um anel de noivado. Eles assistem ao nascer do sol juntos depois disso, e Nefi pergunta qual é o relacionamento deles agora se ela não é sua escrava ou aprendiz. Ele fica em silêncio ao ouvir isso, e cora, esperando que alguém se aproxime com uma resposta. Logo depois, a notícia sobre o novo arquidemônio se espalha por toda a região. As pessoas falam sobre como Zaquin parece assustador, mas na verdade é uma pessoa decente. É crucial que você entenda. 2 feiticeiros promíncos que eram candidatos para serem arquidemônios também ouvem isso, mas não parecem se importar com um feiticeiro muito mais jovem que alcançou uma posição que eles estavam interessados. No entanto, há algumas pessoas que não estão felizes com Zaquin se tornando o novo arquidemônio. Entre elas está a bispa que comanda Chastel. Ela diz a ele que quer sair da missão para caçar Zaquin e até mesmo testemunha que ele estava sendo acusado injustamente sobre os sequestros. O cardeal leva suas palavras muito a sério e imediatamente lhe retira seu título de Cavaleira Angélica. Chastel percebe que a igreja chegou a um novo baixo ponto porque se importa mais em censurar ela do que lidar com problemas reais. Seus subordinados tentam convencê-lo de que está cometendo um erro, mas ela pede para eles ficarem quietos. Depois de ver Zaquin firme em seus princípios, ela quer se tornar como ele também, e enfrenta o cardeal com determinação. Chastel entrega sua espada sagrada ao cardeal, enquanto renuncia à posição de cavaleira angélica. Ela se lembra de como era uma adolescente delirante que pensava que teria poder para salvar o mundo com sua espada sagrada. Mas no final, ela apenas se tornou uma serva obediente da igreja que não podia fazer nada por si mesma. Ela parece triste, então o cardeal diz para não se desanimar tanto. Ele assegura-a que em breve reverterá sua decisão e ela será readmitida como cavaleira angélica. Chastel não entende seu significado, e o velho padre diz que espadas sagradas escolhem seus portadores, então ela não é alguém que podem simplesmente descartar. Ele coloca a mão no ombro de Chastel, prometendo que fará o possível para resolver esse problema. No entanto, o cardeal não pode oferecer mais do que proteção política agora. Ele diz a Chastil que o mais poderoso usuário de espada sagrada chamado Rafael está se aproximando deles, e ela fica alucinada ao ouvir o nome. Ela conhece Rafael como o mais forte e cruel cavaleiro angélico, e está certa de que ele veio aqui para eliminá-la como traidora da igreja. Por outro lado, Zaquin está ocupado lendo livros em sua biblioteca para descobrir mais sobre o broche do arquidemônio em sua mão. Decide tomar um descanso porque não consegue encontrar nada, e então Nef entra no quarto. Ela caminha silenciosamente, e Zaquin permite que ela tente surpreendê-lo. No entanto, quando ela tenta fechar seus olhos, descobre que é impossível porque ele está de pé em cima de uma carta. Nefi fica vermelha ao perceber que falhou, e não tem nenhuma razão específica para querer surpreender Zaquin. Zaquin a acha fofinha, mas como sempre, não consegue confessar seus sentimentos, então simplesmente pergunta se ela quer algo, e ela diz que o almoço está pronto. Ela preparou um jantar completo para ele, e Zaquin fica impressionado ao vê-lo. Ambos sentam-se para comer, e o primeiro bocado de comida os transporta para o País das Maravilhas. Depois disso, ele provou o pudim que ela fez, e ficou impressionado com o sabor. Quando notou repentinamente o muro ao redor de seu castelo se quebrando, Zaquin tentou atacar o invasor à distância, mas protegeu-se usando um muro. O invasor é um humanoide lagarto estranho, que usa um feitiço poderoso para quebrar a porta do castelo. Ele rapidamente se dirige à sala de jantar, e até mesmo Zaquin é levemente impressionado que conseguiu passar por todas as armadilhas que ele colocou no caminho. O Homem Armado Lagarto é um mago poderoso chamado Vaelfer o Ilusório, que Zaquin viu no dia em que comprou Nefi na leilão.
Vaelfur quer matá-lo e assumir o lugar do arquidemônio, mas Zakin friamente diz para esperar porque está aproveitando seu almoço. Vaelfur fica surpreso por um momento, mas então solta seu braço escamoso, rasgando seu armamento no processo. Ele ataca Zakin, que bloqueia seu soco facilmente, e quando o lagarto abre seu rosto para disparar um raio mágico nele, ele o desacorda com um golpe de palma. O capacete de lagarto cai, e Nef vai verificar Vaelfur. Zakin diz para ela deixar o bastardo inconsciente no chão, mas ela diz que é uma menina. Zakin vê que o verdadeiro mago dentro do armamento era apenas um garoto, e fica alucinado ao perceber que bateu nela inconsciente. No entanto, quando Nefi assegura-lhe que a menina não está em perigo, ele fica aliviado. Ele carrega Vaelfur nas costas e a leva para sua sala de hóspedes. A menina logo abre os olhos, e a primeira coisa que faz é dar um soco em Zakin, que bloqueia seu franzino punho com facilidade. Ele diz para ela agradecer Nef antes de fazer qualquer outra coisa, porque ela foi a quem convenceu o anão matá-la. Vaelfur pergunta por que está deixando-a viva quando ela tentou matá-lo, e Zakin simplesmente diz que foi porque Nefi queria salvá-la. Ele então pergunta por que ela atacou ele no primeiro lugar, e Vaelfur nervosamente diz que queria poder porque é muito fraca. Ela sabe que Zakin é o mais novo arquidemônio, e também ouviu sobre sua reputação de cancelar feitiços, então pensou que se não usasse nenhum feitiço poderia derrotá-lo. Zakin concorda que seu plano era sólido porque ele não poderia contrapor suas habilidades raciais com suas técnicas. Com seu braço escamoso forte e o fôlego mágico que estava tentando disparar, ele entendeu que Vaelfur é uma dragão. Ele sabe que dragões podem viver por milhares de anos, e se pergunta por que a menina sentiu a necessidade de atacá-lo então. No entanto, ao vê-la tremer nervosamente diante dele, ela o lembra de seu passado. Também costumava perseguir alvos fáceis para roubar comida, e frequentemente era pego e espancado. Isso é exatamente o que aconteceu com Vaelfur agora. Zakin sabe que há apenas uma resposta correta às suas ações nesse caso. Declara que Vaelfur será punida por tentar atacar um arquidemônio, mas sua punição será apenas ajudar Nef com as tarefas domésticas por uma semana. Ambos Vaelfur e Nefi ficam chocados com isso, mas Zakin apenas quer ensinar a menina dragão algumas maneiras e decência, mesmo que ela queira ser vilã. Vaelfur timidamente pergunta se ele não vai comer, e Zakin fica perplexo. Sua voz tremerá ao comentar que humanos acreditam que comer carne de dragão pode torná-los mais fortes. Nefi fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Zakin se isso é verdade, e ele diz que existem muitas lendas antigas sobre como usar parte de dragão pode fortalecer muitos humanos. Ele simplesmente diz a Vaelfur que comer uma coisa tão pequena quanto ela só daria a ele um sabor ruim, e ela está prestes a chorar. Zakin fica desconcertado porque Vaelfur não entende que ele é um tsundere. Ele se lembra de seu passado nas ruas, onde crianças mais velhas compartilhavam comida com ele quando era espancado por roubar. Zakin imediatamente pergunta a Nefi se eles têm sobras, e ela traz um caldo para a menina dragão. Vaelfur não quer sua caridade e planeja jogar o alimento fora, mas Zakin ameaça que odeia pessoas que desperdiçam comida. Ele ameaça matar qualquer um que desperdice o alimento que Nefi cozinha, e a menina dragão fica intimidada. Ela relutantemente come um pedaço e imediatamente gosta. Ela rapidamente termina o caldo, e Zakin diz para ela começar a ajudar Nefi depois disso. Vaelfur pergunta se ele está bem com deixá-la sozinha com sua menina, porque então ela poderia machucá-la ou fugir. Zakin diz para ela fazer o que quiser, mas avisa que mexer com ele será perigoso, especialmente agora que ele sabe seu segredo. Ele também avisa que Nefi é muito mais forte do que ela. Mesmo após toda a conversa, Zakin está preocupado que as coisas possam se tornar perigosas. Então ele cautelosamente espiava Nefi e Vaelfur lavando roupas. Parecem estar se dando bem, e Vaelfur observa que se Zakin tivesse uma boca maior, seria considerado bonito pelos dragões. Ela tem medo da força de Zakin, mas Nefi assegura que ele não usa sua força contra os fracos. Nefi então pergunta a Vaelfur sobre seus planos futuros, e ela diz que deve se tornar mais forte de qualquer maneira possível, mas não pode atacar outros arquidemônios agora. Elas continuam conversando e Vaelfur eventualmente revela que não tem casa para voltar. Mesmo Zakin se sente mal por ela ao ouvir isso. Nas próximas semanas, lentamente começa a se acostumar a trabalhar com Nefi. Enquanto Zakin investiga sobre a coroa do arquidemônio e verdadeiros demônios ainda não produziu resultados, Vaelfur vem chamá-lo para jantar, e eles logo sentam para comer. No meio do jantar, Vaelfur abruptamente se desculpa por estragar o almoço de Zakin quando ela invadiu seu castelo. Ele acha-a fofinha, mas não reage muito. Então ele diz a Nefi que irá investigar novamente a base do antigo arquidemônio, e levará a menina com ele. Ela fica desconcertada ao ouvir isso e pergunta se realmente pretende compartilhar o conhecimento do arquidemônio anterior com ela. Ela pergunta o que se ela roubasse suas técnicas e conhecimentos dele, e Zakin simplesmente diz que essas coisas são feitas para serem roubadas. Vaelfur não entende por que ele está fazendo isso, e Zakin diz a ela que não importa que ela seja uma dragão longeva ou um mago forte. Para ele, ela é apenas uma criança, e ele não se importa se ela fizer o que quiser em sua casa. Vaelfur começa a chorar, e Zakin nervosamente acaricia seus cabelos, dizendo para parar de chorar e continuar comendo. Ele então diz a ela que se ela trabalhar para ele, será melhor porque ninguém tentará atacar um subordinado de um arquidemônio.
Vaiofura envergonha-se ao aceitar sua oferta. Ela cai dormindo assim que eles a levam de volta para seu quarto, ainda segurando sua colher. Zakan tira a colher de suas mãos, mas Vaiofura inconscientemente agarra seu dedo e o chama de pai. Nefi sorri para Zakan e diz que parece que eles têm um filho agora. Ele leva alguns segundos para reagir a isso e fica vermelho. E Nefi leva alguns segundos a mais para entender as implicações do que ela acabou de dizer. Os dois ficam muito desconcertados e tentam criar desculpas. Mas após se acalmarem, Zakin segura a mão de Nefi, pensando sobre como gostaria de começar uma família normal com ela. Há uma semana, surpreendentemente, ela não é tratada como uma escrava, pois ninguém a obriga a fazer coisas se ela não quiser. Além disso, quando ela completa certas tarefas, é elogiada por Nefi. Ela anota tudo em seu diário à noite, notando que não sabe como se sentir sobre Zaken, pois ele é um demônio lord incrivelmente forte, mas nunca age dessa maneira, sendo gentil e introvertido. Também não entende a relação entre Nefi e Zaken, pois ela usa uma corrente de escravo, mas não age como uma escrava, pois come na mesma mesa que Zaken, e ele até dá aulas pessoais dela na biblioteca para que ela possa aprender magia. Uma coisa que ela não entende é porque ela senta em seu colo enquanto aprende feitiços e porque Zakin não consegue trazer o homem dentro dele para tocar seus cabelos, já que ele traz suas mãos muito perto, mas recua no último momento. Por outro lado, Nefi parece ansiosa, mas não irritada, mas feliz e animada enquanto espera que ele finalmente toque seus cabelos. Mesmo que o senhor deste castelo possa fazer o que quiser, ele para o que está fazendo assim que vê-o chegar perto e age como se nada tivesse acontecido. Ela escreve tudo em seu diário à noite, junto com o fato de que Zaken prometeu a Era e Nefi que levaria ambos para a casa do demônio mais velho para que pudessem dar uma olhada. No dia seguinte pela manhã, Zakin leva Vail e Nefi até a loja de Manuela, que está muito animada em ver a menina fofa, e imediatamente começa a vesti-la e pergunta a Zakin se pode mantê-la para sempre. Zakin diz que ela não é um objeto para dar embora antes de todos saírem da loja. Zakin já se sente cansado ao ter que ir até sua loja, mas não tinha outras opções, pois a garota de cabelos verdes não tinha nada além de sua armadura para vestir. Nefi quebra seus pensamentos e diz que ela parece gostar de sua nova roupa, e Zakin percebe que ela parece gostar de sua roupinha fofa. Logo Veil corre de volta para Zakin e segura ambas as mãos dele enquanto caminha entre eles. De repente, um sentimento quente surge em Zakin ao perceber que este sentimento é diferente do que ele sente por Nefi e é mais um sentimento protetivo como alguém protegeria seu próprio filho. Enquanto Zakin lida com essa dilema, Chastel caminha pelo mercado usando suas roupas normais, que ela não usa há Deus sabe quantos anos. Ela caminha pensando sobre como conseguiu adiar a busca por Zakin sem participar dela, sem revelar detalhes sobre sua localização, mas pensa que ele provavelmente nunca saberá sobre sua ação. Ela se pergunta por que fez isso por um demônio, mas ao mesmo tempo deseja que ele leve uma vida feliz com Nefi, e talvez tenha seus próprios filhos, pois pensa que ele fará um ótimo pai. Ao final do dia, ela tem apenas uma única vontade, que quando morrer, eles venham colocar flores em sua tumba. De repente, ela vê Zakin e Nefi com uma criança entre eles, e confunde isso como seu filho biológico. Ela corre até eles e pergunta como podem ter um filho já e estar tão longe, o que envergonha tanto ele quanto Nefi. Zakin responde que ainda não fez nada com Nefi. Veil parece confusa e pergunta a Zakin quem essa mulher é, e Zakin parece confuso sobre quem ela é. Isso quebra seu coração enquanto ela chora, e Nefi lembra Zakin que ela é Chastile, a Cavaleira. Ele imediatamente se lembra dela, mas afirma que não reconheceu-a porque nunca a viu sem sua armadura. Antes que ele pudesse apresentá-la adequadamente, 3 nerds azuis correm até ela e dizem que não é seguro caminhar desprotegida. Elas imediatamente notam Zakin, que brinca com eles, enquanto ele nota que Veil parece tensa, pronta para usar suas garras de dragão para destruí-los. Zakin diz para ela relaxar e ela segue suas ordens. Após Chastel sair, ele pergunta se os cavaleiros já a machucaram, mas ela afirma que um demônio não precisa de motivo algum para odiar os cavaleiros. Zaken pensa que isso é justo o suficiente, e leva-os até a antiga base do arquidemônio. Vale imediatamente parece interessada, pois afirma que esse lugar parece familiar, antes de afirmar que acredita que este era um ninho de dragão, pois humana é diferente, e sua própria casa era assim. Zakin fica interessado e abre a porta com seu emblema, e eles entram. Eles notam um golem mágico que deveria proteger esse dungeon, mas continuam adiante e, de repente, Vale nota um círculo mágico, que ela afirma ser feito por dragões. Zakin elogia e diz para ela abrir o selo enquanto ele vai para a segunda base com Nefi, mas para quando Vale olha para eles. Todos entram e Zakin abre outra porta que os leva para uma grande câmara que ilumina imediatamente. A imensa câmara se revela ser uma incrível biblioteca cheia de livros de todos os tipos. Ele fica animado e diz às garotas que precisam encontrar algo relacionado ao emblema do arquidemônio, se possível. Elas começam a procurar quando Vale se aproxima de Zakin e pergunta se ela algum dia poderá se tornar como ele. Zakin responde que dragões vivem por milhares de anos e há uma boa chance de ela se tornar muito mais forte do que ele. Vale olha para ele duvidosamente e pergunta se ela pode viver com ele por toda a vida. Zakin nem sequer desvia os olhos dos livros ao dizer que ela é bem-vinda a ficar quanto quiser, e pode partir se sentir como quiser. Ela imediatamente agarra seus joelhos e diz que nunca irá embora dele, enquanto Zakin se pergunta por que está mudando tanto. Seus pensamentos são interrompidos quando Vale encontra um volume contendo informações sobre as 12 espadas sagradas.
Ele imediatamente arranca o Dvali e começa a verificar quando percebe que existe uma conexão clara entre a igreja e os demônios. Quando ele viu a espada sagrada pela primeira vez, teve a sensação de ter visto os runas em algum lugar, mas agora está confirmado ao comparar as runas na imagem da espada com seu próprio emblema de arquidemônio, e percebe que ambos estão escritos na mesma língua mágica. Ele pega os livros e diz às garotas que podem ter qualquer livro que quiserem e sai com eles. Enquanto isso, Chastel aparece na igreja, onde seus nerds lhe dizem que Sir Raphael, o lendário líder dos Cavaleiros Sagrados que matou mais feiticeiros, está chegando em breve. De repente, Raphael aparece diante deles e todos se curvam diante do gigante. Ele pergunta quem entre eles é o ex-cavaleiro sagrado cuja espada foi tirada deles, e quando Chastel responde que é ela, ele simplesmente pergunta quantos feiticeiros ela matou até agora. Ela fica surpresa com sua franqueza, mas responde bravamente que não acredita que o número de feiticeiros que você mata é um bom juiz de caráter. Os nerds azuis atrás dele urinam nos calções ao dizerem a Chastel para falar com cuidado, pois não podem salvá-la dele. Mas o homem enorme ri alto, afirmando que ninguém jamais ousou falar com ele daquela forma, especialmente uma menina. Ele diz a ela que pode levar sua bravura para os céus, o que assusta Chastel, mas felizmente o Papa da Igreja chega no último momento e ordena a Raphael que pare, pois ele não tem o direito de matar ninguém. Ele rebate ao Papa dizendo que não fala com políticos, o que faz Chastel defender ele, dizendo para ele falar com cuidado ao Papa. Rafael fica furioso e tira sua espada antes de apontá-la para ela, dizendo ao Papa que a espada escolhe seu mestre. Então se ele não quiser dar a ela a espada, ela deve morrer para que a espada possa ser dada a alguém mais. O Papa imediatamente volta e entrega a espada a Chastel, que esperava que Rafael tentasse lutar com ela, mas ele simplesmente sai enquanto ela fica apenas pensando em sua sala, se tudo isso foi parte do plano dele. Zaquin de imediato recusa, mas eles acabam negociando até um ponto em que ele permite que Barbie leve alguns livros em troca de informações. Barbie então lhe conta que um novo cavaleiro sagrado, que supostamente comeu carne de dragão, chegou à cidade e dizem que já matou 499 feiticeiros até agora. Segundo ele, foi chamado especificamente para lidar com Zaquin, então Zaquin deveria sim tomar muito cuidado. Enquanto Zaquin pergunta como é a aparência do cavaleiro, de repente, a porta atrás dele se abre sem que eles percebam, e ninguém menos que Raph entra sob o olhar atento de todos. Barbie estava descrevendo como Raph era um homem enorme, com uma cicatriz no rosto, quando eles se viraram e o notaram ali, em carne e osso, pronto para uma briga. Ambos se viram para ver aquela montanha de homem os encarando, o que imediatamente assusta Barbie para valer, enquanto a moça do bar simplesmente desmaia ao ver o sorriso daquele homem. Barbie se levanta apavorado enquanto se prepara para uma luta e começa a entoar feitiços, caminhando na direção de Raph, que saca sua espada. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Zaquin usa sua própria magia para anular o feitiço de Barbie. Barbie olha ao redor e pergunta a Zaquin se ele, por acaso, enlouqueceu, pois aquele homem o matará a qualquer momento. Mas Zaquin lhe diz para relaxar e se sentar em seu lugar, pois ele não acredita que aquele homem esteja ali para uma briga. Raph sorri para Zaquin e reconhece que ele parece ter mais inteligência do que a maioria dos feiticeiros que conhece, enquanto Zaquin se pergunta por que esse cavaleiro sagrado, que supostamente matou 499 feiticeiros, não está emanando nenhuma aura de animosidade ou violência. Zaquin lhe oferece um assento e afirma que eles podem ter uma boa conversa, e o cavaleiro, de bom grado, aceita e se senta em frente ao arquidemônio. Enquanto isso, Barbie se dirige para trás do balcão, enquanto a dona do bar lhe implora, chorando, para que ele garanta que a filha dela não morra. Barbie nunca de fato usou seus feitiços para o bem, então essa é uma primeira vez para ele, enquanto tenta usar feitiços de cura nela, com uma expressão bastante tensa. Zaquin pensa que pediu para aquele homem se sentar para uma conversa, mas ele na verdade não tem nada para conversar. Ele pensa em como gostaria de estar na posição de Barbie e poder ajudar a garota, mesmo que ela nem precise de nada, já que está apenas desmaiada por um tempo. Ele se vira para Raph mais uma vez e pergunta se ele tinha algum tipo de assunto com ele. Raph pega sua cerveja e lhe diz que ouviu dizer que um arquidemônio tem se envolvido com seus cavaleiros sagrados e pergunta se por acaso ele é o tal. Zaquin imediatamente percebe que ele está falando sobre Chastel, ao afirmar que ele não deve parecer muito com um arquidemônio maligno. O cavaleiro então ri e afirma que, apesar de seu tamanho pequeno, ele realmente tem aquele olhar vilanesco em seu rosto, do qual tanto ouviu falar. Zaquin retruca, afirmando que ouviu falar sobre o hobby dele de matar feiticeiros e pergunta por que diabos ele está tão calmo, havendo 2 feiticeiros bem na frente dele. Raph então toma um gole enorme e responde que tudo o que ele fez foi apagar brasas, que, um dia, se tornariam um grande incêndio. Zaquin parece confuso, pois esperava que alguém que matou 500 feiticeiros fosse mais brutal e impetuoso, mas este homem parece ser muito mais inteligente. Raph quebra o silêncio e pergunta diretamente se ele já travou alguma batalha com a cavaleira sagrada Chastel, e se sim, ela chegou a ser uma ameaça para ele. Zaquin responde honestamente que não sabe o quão grande ameaça ela foi para ele, mas ele sabe, com certeza, que ela foi a oponente mais formidável que ele já enfrentou. Raph imediatamente afirma que isso significa que ela não tem utilidade para a igreja e deve ser despachada imediatamente.
Zaquim parece confuso e pergunta do que diabos ele está falando. E Rafa então revela que, quando a igreja quis continuar a caçada pelo novo arquidemônio, ela se opôs a isso e até mesmo abriu mão de sua posição como cavaleira sagrada. Segundo ele, isso dá à igreja razão suficiente para se livrar dela. Zaquim fica surpreso com isso, enquanto se pergunta como diabos ela pôde se colocar em uma posição tão embaraçosa, e como ele concorda que se ela realmente disse isso, ela não tem utilidade alguma para eles. Finalmente, Rafa se levanta de sua cadeira e diz a Zaquim que seu negócio ali está concluído, então ele irá se retirar. Mas Zaquim percebe que este homem veio aqui para confirmar a ligação entre ele e Chastel, o que lhe dará uma razão válida para destruí-la. Ele o para no meio do caminho e diz a Rafa que Chastel, por acaso, tem muitos amigos nessa cidade que realmente lamentarão sua morte. E esta cidade, por acaso, é seu território. Então se Rafa ultrapassar os limites e fizer algo insano, ele será tratado de acordo. Raph afirma que nunca esperou que um arquidemônio se importasse com humanos, mas Zaquim lhe diz para permanecer em seus limites se quiser continuar vivo e levar isso como uma séria ameaça. Rafa acaba rindo de forma calorosa com isso, ao afirmar que Zaquim é exatamente como ele pensava que era, e pensa que a igreja precisa apagar essa brasa também, antes que ela se transforme em um. Barb olha para Zaquim e pergunta o que diabos ele está tentando aprontar e sugere que ele deveria matar o cavaleiro em qualquer momento que pudesse. Zaquim olha para baixo e lhe diz para ajudá-lo então. Barb imediatamente o agarra pela gola, perguntando se ele quer que Barb morra, mas Zaquim lhe diz que quer que ele vá até a igreja e verifique Chastel uma única vez para ter certeza de que ela está bem. Ele possui um entendimento avançado de magia de teletransporte, o que tornará tudo muito fácil para ele. Ele promete adicionar alguns livros extras pelo seu esforço, então Barb se levanta e se teletransporta para longe, deixando a conta do bar para Zaquim. Um pouco mais tarde ele retorna para casa, apenas para encontrar Nefi esperando por ele perto do trono. Ele lhe diz que ela deveria ter dormido, mas ela afirma que Vale queria esperar por ele voltar, mas ela acabou dormindo por pura exaustão, já que trabalhou muito o dia inteiro. Ela trouxe todos os livros de volta da biblioteca e já os arrumou de forma que ele possa lê-los imediatamente. Zaquim se senta ao lado de Nefi e um momento surge em que eles estavam prestes a se beijar, quando Barb começa a se teletransportar para dentro do castelo, gritando por Zaquim. Ele tira a cabeça para fora, enquanto Zaquim está parado na frente dele, furioso com ele por ter arruinado o momento, o que confunde Barb, que não sabe de nada. Ele imediatamente sai, trazendo Chastel em seus braços, que parece bastante pálida. Ele diz a Zaquim que ela parece ter sido envenenada, e Zaquim imediatamente diz a Nefi para preparar suas coisas para o tratamento. Todos se reúnem em volta de Chastel quando Vale acorda de seu sono, apenas para ver um cavaleiro com uma espada sagrada bem na frente dela. O ódio ferve dentro dela enquanto ela perde o controle e transforma sua garra de dragão antes de atacar uma Chastel inconsciente. Felizmente para ela, Zaquim estava ali, e ele a agarra pelo braço, dizendo-lhe para se acalmar. Ela olha com raiva para Zaquim e pergunta o que diabos ele pensa que está fazendo. Mas Zaquim afirma que Chastel não é sua inimiga, e ele não permitirá que ela seja ferida. Vale ainda parece estar com raiva, e Zaquim pergunta se ela está zangada nessa noite em particular. Vale responde que ela quer matar qualquer cavaleiro que possua uma espada sagrada, já que um deles matou o pai dela no momento em que ela tentou retornar. Ele lhe diz que matar Chastel, que não tem absolutamente nada a ver com o pai dela, não lhe trará alegria ou consolo, pois independentemente de Chastel viver ou morrer, o verdadeiro assassino continuará vivendo como ele bem quiser. Ela pergunta o que diabos ele sequer sabe sobre se vingar, e ele responde de forma muito eloquente, que a vingança é melhor quando você encontra a pessoa e a destrói, tanto física quanto mentalmente, empurrando-a para um desespero a tal ponto que ela mesma implora pela morte. Mas você não lhes dá isso quando eles mais desejam. Você os mantém mal vivos por um longo tempo, até que sua alma esteja completamente satisfeita. Essa resposta choca tanto ela quanto Nefi quando Vale pergunta se ele alguma vez já se vingou de alguém. Zaquim responde que sim, ele o fez, mas a pessoa morreu imediatamente e ele não obteve nenhuma alegria com isso, justamente por causa disso. Ele lhe diz para não se preocupar, pois assim que encontrarem o verdadeiro assassino, ela poderá trazê-lo para cá, já que Zaquim possui dispositivos de tortura de primeira linha que ela poderá usar. Isso, mais uma vez, surpreendeu tanto Nefi quanto Vale, pois elas não conseguem entender que tipo de homem este arquidemônio é. Algum tempo depois, Chastel finalmente acorda e encontra Zaquim sentado bem perto dela. Ele lhe diz que ela foi envenenada, e que foi apenas graças a Nefi que ela está viva. Ela lhe diz que não tem a menor ideia de quem a envenenou, pois ela saiu para se encontrar com um estranho que lhe enviou uma carta. O estranho afirmou ser de uma organização secreta dentro da igreja que deseja manter a coexistência com os feiticeiros, mas não explicou nada antes de partir. Quando ela voltou, seu chá estava ali, e ela foi envenenada pouco antes de Barb chegar. Zaquim afirma que não pode ser Rafe, pois ele simplesmente cortaria a cabeça dela se quisesse, com o que Chastel concorda e volta para a cama. Na manhã seguinte, ela é forçada a se vestir como uma empregada, pois Zaquim lhe diz que ela pode ficar ali para sua própria proteção, mas precisa sim ganhar seu sustento.
Ela avista Vale mais uma vez, desde a primeira vez que se encontraram no mercado, e tenta cumprimentá-la calorosamente, mas Vale não parece ter nenhuma simpatia por ela, chamando-a de estúpida antes de sair correndo. Zaquin se desculpa por ela e revela que quando ela era bem jovem, o pai dela foi morto por um dos portadores de espadas sagradas, e desde então ela tem odiado a igreja e todos os seus cavaleiros. Chastel sente pena dela e pergunta se seria melhor se ela fosse embora, mas Zaquin lhe diz para não se preocupar, pois Vale é apenas uma criança que é incapaz de expressar seus sentimentos, e a assegura de que ela não a machucaria, porque ela tem seu próprio orgulho. Ela começa a trabalhar em sua casa como uma empregada, mais ou menos, mas embora Vale tenha prometido não machucá-la, ela começa a pregar peças nela, jogando um sapo nela antes de sair correndo. Zaquin vem correndo da biblioteca para verificar como ela está, apenas para encontrar a cavaleira sagrada chorando no chão, pois ela tem medo de sapos. Zaquin lhe diz para lidar com isso, pois ele nunca prometeu que Vale nunca tentaria incomodá-la. E de fato, ela aparece novamente e joga mais alguns sapos nela, que cai no chão chorando depois de escorregar. Zaquin se pergunta como diabos essa mulher conseguiu sobreviver, já que ela parece ser completamente inútil fora de uma luta. Naquela noite, Vale começa a escrever em seu diário novamente, no qual ela nota que a nova cavaleira sagrada parece ser uma Dumbo total que não merece um nome tão elegante como Chastel. Ela nota que é incrivelmente fácil de pregar peças, pois ela pode simplesmente jogar algumas cascas em seu caminho, e ela com certeza escorregará nelas. Ela se pergunta como diabos essa mulher se tornou uma cavaleira se ela nem consegue desviar de uma casca de banana. Ela também anota que a mulher parece ter medo de quase tudo que se move, como aranhas ou cobras, e começa a fugir ao primeiro sinal delas. Ela afirma que pregar peças nela é muito fácil, e está se tornando um tanto entediante para ser bem honesta. Ela fecha seu livro quando há uma batida na porta, enquanto Zaquin entra no quarto e se senta ao lado dela. Vale esperava que ele gritasse com ela por incomodar a cavaleira, mas ele afirma que, tirando as refeições, ela pode incomodá-la o quanto quiser. Ele chega ao tópico principal ao dizer a Vale que sabe que ela gosta de viver aqui, mas ao mesmo tempo, ele também sabe que ela tem assuntos inacabados em outro lugar. Ele lhe diz que ela pode partir quando quiser, mas ela deve saber que suas portas estarão sempre abertas para ela e Nefi estará esperando por ela quando ela retornar. Vale parece muito mais feliz depois dessa conversa e volta a dormir. Enquanto isso, Nefi e Chastel tomam um banho quente juntas no recém-construído balneário antes de irem dormir. Enquanto dormia, Vale acaba tendo um pesadelo sobre como ela encontrou seu pai morto e um cavaleiro sagrado curvado sobre ele, o que a acorda. Ela, ansiosamente, volta para o quarto de Chastel e saca suas garras antes de se aproximar dela. Para a surpresa de todos, no entanto, ela simplesmente começa a beliscar as bochechas dela suavemente, perguntando-se como essa mulher conseguiu sobreviver em batalha, já que ela dorme como uma pedra. Um pouco mais tarde, enquanto Zaquin estava dormindo em seu trono, Nefi vem correndo até ele, gritando o nome dele, antes de lhe dizer que Vale desapareceu de seu quarto e não pode ser encontrada em lugar nenhum do castelo. Há um tempo, Vale estava em seu quarto, escrevendo a entrada diária de seu diário. Ela escreve sobre como Zaquin a pediu para ser filha dele e de Nefi hoje, o que foi uma grande surpresa, mas ela ficou muito feliz em ouvir aquilo. Ela admite para si mesma que gosta de estar aqui, recebendo carinhos na cabeça de Zaquin e abraços de Nefi. No entanto, isso lhe apresenta um dilema. Ela quer ficar aqui tanto que tem certeza de que isso a fará esquecer sua vingança, mas ela não quer fazer isso de forma alguma a qualquer custo. É por isso que Vale decide que não pode mais viver com Zaquin. Ela anota as últimas palavras de seu diário de observação do arquidemônio e o fecha com o coração pesado. Ela voa para fora do castelo, agradecendo a Zaquin por tê-la pedido para ser sua filha e por lhe dar o direito de tomar a decisão. Ela logo chega a uma escadaria subterrânea que leva ao castelo do arquidemônio anterior e começa a descer, sem saber que alguém a está seguindo. Vale logo chega aos portões do castelo e pensa que lá dentro ela pode encontrar conhecimento e poder suficientes para matar um portador de espada sagrada. Zaquin arranjou tudo de forma que ela possa entrar no castelo por conta própria. No entanto, enquanto Vale tenta destrancar as portas do castelo, ela hesita, percebendo que se ela pegasse algo do castelo sem contar a Zaquin, ela estaria o traindo. Assim que ela abre a porta um pouquinho, ela ouve a voz de alguém vindo de trás. Ela entra em pânico ao se virar e descobre que Hef a seguiu até aqui. Mas quando ela vê a espada sagrada atrás das costas dele, as horríveis memórias de seu passado voltam para ela. Ela se lembra do cavaleiro sagrado que estava coberto de sangue e comendo a carne do dragão. Embora ela não pudesse ver o rosto dele claramente naquela época, ela consegue reconhecer a cicatriz em seu rosto com clareza suficiente para saber que ele é o homem que matou seu pai. Raph lhe pergunta quem ela é, e a raiva de Vale supera completamente sua racionalidade. Ela transforma suas mãos em garras de dragão e brota suas asas para avançar contra ele. Raph saca sua espada e a balança na direção dela, e Vale percebe que atacar um cavaleiro sagrado sem um plano era de fato suicídio.
Ela percebe que está condenada, e naquele momento de total impotência, ela só consegue chamar por Zakin, e ele chega à cena justamente quando a espada de Raph está prestes a atingir Vale. Zakin bloqueia a espada, e então diz a Vale que ele irá impor um toque de recolher para que ela não possa sair de casa tão tarde da noite. Vale fica chocada ao vê-lo aqui e pergunta como ele veio parar aqui. Ele responde que tinha certeza de que ela viria para este lugar, então ele pediu ajuda a Barbie para teletransportá-la. Assim que ele diz isso, Barbie também aparece ali, e diz a Zakin que ele não é seu Uber pessoal. Vale ainda não recebeu a resposta à sua pergunta. E ela pergunta a Zakin por que ele está aqui, já que ela o traiu. Ele simplesmente lhe diz para parar de se preocupar com cada pequena coisa e gentilmente acaricia a cabeça dela, fazendo com que Vale desista de fugir. Ela abraça Zakin e pede desculpas por ter fugido enquanto chora, e ele sorri suavemente para ela. Nefi está do outro lado do portal de Barbie, e como ela também está preocupada, Zakin a assegura de que Vale está segura com ele, e que eles retornarão para casa em breve, depois de lidar com um outro problema. Com isso, ele solta a espada sagrada de Hef, e então lhe diz que ele já havia sido avisado para não ultrapassar seus limites. Hef ri dele, perguntando desde quando feiticeiros protegem os outros. Zakin lhe diz que Vale é sua filha, e o Cavaleiro Sagrado fica bastante surpreso ao ouvir aquilo. Zakin então pede para Vale recuar e diz a Raph para se defender com tudo o que ele tem, se ele não quiser morrer. Raph declara que ainda não é hora de ele morrer, e então libera o verdadeiro poder de sua espada sagrada, Meditron. A espada é coberta por uma chama azul, e emite uma forte pressão que racha o círculo mágico de Zakin. Raph se gaba de que sua espada possui o fogo da purificação, que uma vez matou um arquidemônio e queimou toda a magia deles. Vale e Barbie estão preocupados agora, mas Zakin diz à sua filha que ele a ensinará como se vingar agora. Ele diz que ao permitir que o inimigo mostre todo o seu poder e, em seguida, esmagando-o, eles podem ter a vingança mais satisfatória. Zakin avança contra Raph, que balança sua espada sagrada na direção dele. Para sua surpresa, Zakin bloqueia seu ataque com uma barreira mágica que não desaparece mesmo depois de entrar em contato com as chamas da purificação. Zakin explica que a partir da experiência que teve enquanto lutava contra Chastel, ele aprimorou sua barreira. Sua mais recente barreira defensiva é chamada de Escama do Céu, e ela constantemente extrai magia do ar para se reparar e se manter na melhor condição. Ele então empurra Hef para trás, que reativa o fogo da purificação e avança. Ele balança sua espada em Zakin, mas consegue atingir apenas o chão. Mesmo assim, seu golpe é tão poderoso que cria um buraco gigante bem na frente dele e o incendeia. Zakin desviou facilmente do ataque, e quando Raph o ataca novamente, ele simplesmente o empurra para trás com sua barreira inquebrável. O Cavaleiro Sagrado o ataca mais uma vez, e desta vez ele consegue destruir a barreira. Zakin comenta que sua barreira ainda está longe da perfeição. Se ela conseguiu, aguentei apenas 3 golpes. Raph avança contra ele novamente, e Zakin usa magia de fortalecimento físico para socá-lo contra a porta do castelo. Com as irritantes chamas da purificação desaparecidas, ele pode usar todos os tipos de magia livremente. Vale o aplaude, e Zakin aprecia a reação dela. Ele então retorna seu foco para a luta e pensa que Raph deve ser derrotado agora, porque cavaleiros sagrados não são tão poderosos quanto os feiticeiros no fim das contas. Para sua surpresa, Raph ainda se levanta e comenta que ele é bastante forte. Por outro lado, Chastel visita Nefi e pergunta onde Zakin está. Ela fica um pouco nervosa ao ver a sombra escura no chão, e Nefi lhe conta sobre o desaparecimento de Vale e como Zakin a está protegendo de um atacante. Chastel está dividida entre o desejo de ir e ajudar Zakin, e o desejo de ficar para trás, já que ela deve ser a razão pela qual Vale deixou a casa. Incapaz de chegar a uma decisão, ela cai de joelhos e começa a se preocupar com seu futuro. Ela tem certeza de que a igreja a matará agora, e se pergunta se deveria se aliar aos feiticeiros neste momento. Ela descarta a ideia, e então Nefi tenta confortá-la. Chastel lhe pergunta se ela não vai, e Nefi responde que Zakin a ordenou que ficasse aqui. Chastel diz a Nefi que ela a inveja, e ela, por sua vez, retribui o sentimento. Chastel fica surpresa e começa a rir, dizendo que Nefi não tem razão alguma para ter ciúmes. Mas ela responde que Chastel pode ir livremente até Zakin. Por outro lado, ela tem ordens para ficar para trás. Chastel grita que se ela quiser ir até Zakin, ela pode simplesmente desobedecer às ordens dele. Mas Nefi se recusa a fazer isso. Ela pega Chastel de surpresa e a abraça, dizendo que o trabalho dela é dar as boas-vindas a Zakin em casa como uma dona de casa adequada. Chastel começa a chorar, dizendo que também gostaria de ajudar Zakin de qualquer maneira, mesmo que ela supostamente seja sua inimiga jurada. Suas lágrimas não param de fluir enquanto ela confessa o quão confusa e sem saber o que fazer ela está agora. Ela não quer lutar contra Zakin, e sim, quer lutar ao lado dele. Nefi bagunça o cabelo dela e diz que ela já sabe o que fazer. Ela fala sobre como durante o primeiro encontro delas, Chastel disse que Zakin parecia solitário.
Nefi diz que ela sentia ciúmes de que alguém, além dela, também pudesse entender Zaquin, mas ela também ficou feliz por haver pessoas que podem entendê-lo. Vendo-a tão calma, Chastel percebe que Nefi cresceu muito porque ela pode amar Zaquin livremente. Graças às palavras dela, Chastel agora sabe exatamente o que fazer. Ela pula na sombra no chão sem qualquer hesitação e alcança a caverna, onde Raf ainda está de pé, apesar de ter sofrido ferimentos bastante graves. Ele dá um grande suspiro e suas feridas se curam instantaneamente, fazendo Zaquin perceber que os rumores sobre ele ter consumido carne de dragão eram verdadeiros. Zaquin diz a Veil que é bom que Raf não morra tão facilmente, pois isso dará a ela muito tempo para puni-lo adequadamente. Raf observa que parece ser odiado muito aqui, e Veil conta que seu pai Arobas era sua fonte de orgulho e trabalho, mas ele o matou. O Cavaleiro Sagrado fica chocado ao saber disso, assim como Zaquin e Barb. Arobas era um dragão lendário que viveu por mais de 1000 anos, e Zaquin não acredita que alguém do nível de Raf pudesse derrotá-lo. Vale continua sua conversa dizendo que seu pai era gentil, sábio e útil, e as pessoas chamavam-no de dragão sábio. Um dia, alguns cavaleiros sagrados vieram chamá-lo, e ele partiu com eles. Ele nunca retornou a casa, e quando Vale resolveu procurá-lo uma semana depois, encontrou o corpo de seu pai espetado por uma espada sagrada, e um homem com aparência diabólica bebendo seu sangue. Essa cena foi demais para ela suportar, e ela perdeu a energia para voar. Ela caiu no chão, e o luto pela perda de seu pai começou a se instalar lentamente em seu coração. Ela lembra quantas vezes seu pai ajudou os humanos e eles o traíram no final. Ao terminar sua história, Ref diz a Veil que se ela é filha de Oruobos, ele matará também. Ele avança em direção a ela, mas Zaquin entra entre eles e empurra-o embora usando sua magia de fortalecimento físico. Raf cai de pé e novamente avança em direção a Vale, que decide empurrá-lo embora usando sua magia. Zaquin tenta impedir, mas é tarde demais, e a magia drônica de Vale colide com a espada sagrada de Raf. No entanto, quando a poeira da explosão se acalma, surge Chastel no momento certo, segurando Raf. Barb pânico ao perceber que esqueceu de fechar o portal, e Zaquin fica impressionado com a capacidade de Chastel de parar Vale e Raf simultaneamente. Enquanto isso, Vale fica confusa sobre o que Chastel está fazendo ali, respondendo que eles nunca se entenderam, mas apenas querem conversar. Zaquin acaricia a cabeça de Veil, dizendo que ela também deveria tentar resolver seus problemas através de conversas. Ele então se dirige ao Raf ferido agora de joelhos, perguntando por que ele planeja morrer de forma tão patética. Ele diz que não há diversão em matar alguém que está praticamente implorando para ser morto, e tanto Vale quanto Chastel ficam chocados ao ouvir isso. Zaquin explica que o momento em que Raf ouviu o nome Arobas, todos seus desejos de sangue e determinação desapareceram. Chastel repentinamente percebe algo ao ouvir isso, e pergunta a Raf se ele foi quem enviou a carta sob o nome de Arobus. Zaquin fica confuso agora, e pergunta a Raf para explicar claramente. De repente, Zaquin sente uma energia estranha e intimidante vindo do castelo do arcidemônio. O golem guardião que estava adormecido dentro do castelo sai pela porta danificada, e a aura negra que ele libera é tão intensa que Chastel tem dificuldade para respirar. Quando o golem emerge completamente da porta, Zaquin percebe que ele emite a mesma aura de um demônio, mas não é tão assustador. Ele percebe que o golem foi modelado após demônios, e então nota que ele está absorvendo mana do ambiente para alimentá-los. Zaquin acredita que a taxa atual irá secar toda a vida próxima dele, e os efeitos já começaram a mostrar-se em Chastel. Vale diz a Zaquin que é o guardião do castelo, e ele percebe que o clã das espadas sagradas deve ter ativado isso. Ele tenta ordenar o Golem voltar usando seu crest de arcidemônio, mas não funciona. De repente, a cabeça do Gollum começa a se contorcer, e ele abre sua boca larga para lançar um poderoso raio neles. Zaquin ordena a todos que evitem, e ele tem pouco tempo para pegar Chastel e se mover fora do caminho do raio. Ele fica pálido ao perceber que Veil não conseguiu sair segura, e ela é atingida pelo raio do Gollum. No entanto, ela não se machucou em nada. Quando Veil abre os olhos, ela encontra Raf usando seu corpo para protegê-la, mesmo perdendo um braço no processo. Todos ficam chocados com isso, e Zaquin fica furioso com o Golem. Ele usa seu feitiço de barreira avançada e bate o Golem com ele, lançando-o ao chão e destruindo-o com sucesso. Em seguida, ele corre até Vale, perguntando se ela está bem. Ela está bem, mas Raf tomou uma ferida crítica que é muito grave para ser curada pelos seus poderes de dragão. Zaquin pergunta a ele por que fez isso, e o Cavaleiro Sagrado responde que apenas cumpriu seu dever. Raf tenta se levantar, mas falha, e Zaquin observa que ele parece estar buscando algum tipo de redenção. Ele pergunta a Raf para explicar, e o velho cavaleiro luta para respirar enquanto olha para Vale, que o lembra de seu pai, Arobas. Raf se levanta e diz a Vale que não matou seu pai, porque o grande dragão Arobas nunca seria derrotado por um humano normal como ele. Vale não acredita nele e repete que viu ele consumir o corpo de seu pai naquele dia. Ela está certa de que Raf enganou-o de alguma forma, e ele pergunta a ela se Arobas era tão fraco que poderia ser derrotado por uma traição humana. Vale não entende nada, então Raf vai direto ao ponto.
Ele diz a ela que buscou a ajuda de Arobas porque queria matar um demônio, um inimigo que ele não poderia ter enfrentado apenas com tropas humanas. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Vale ainda pensa que Raph está mentindo porque demônios são apenas encontrados em... No entanto, Raph insiste que lutou contra o demônio junto com Orobas e muitos outros cavaleiros sagrados naquele dia, e a maioria acabou morta. Ele acredita que mais demônios virão para a Terra em breve, anunciando seu fim. Vale olha para Zakin, que revela que já enfrentou a sombra de um demônio, e está certo de que eles ainda existem em algum plano dimensional. Ele diz que tem estado pesquisando textos antigos para descobrir coisas sobre eles, lembrando Vale que ela tem ajudado neles. Vale está horrorizada de saber que seu pai lutou contra um demônio e perdeu, mas Raph diz a ela que Arobas não perdeu, ele ganhou ao custo de sua vida. Ela chora, perguntando quem ela deve odiar então, e Raph diz a ela que ela deve soltar sua raiva e se orgulhar das ações de seu pai. Ele diz que os demônios são muito poderosos, e se invadirem a Terra quando os cavaleiros sagrados e os feiticeiros ainda estiverem lutando entre si, a Terra não terá chance contra eles. Orobus previu isso, e ele disse a Raph que devia continuar vivo para fazer a Terra forte o suficiente para se defender. Por isso ele fez o pior ato imaginável e consumiu o sangue de seu amigo. Raph diz que sua missão acabou agora porque encontrou Chastel, que pode servir como ponte entre a igreja e os feiticeiros. Ele declara que morrer em nome de Arobas será sua maior missão final. Essas palavras convencem Zakin de que Raph era o estranho que encontrou com Chessel anteriormente e falou sobre a coexistência entre a igreja e os feiticeiros. Mas Barb não acredita nisso. Ele diz a Raph que não tem direito de falar sobre coexistência depois de matar centenas de feiticeiros, e concorda. Ele diz que apenas Chastel pode liderar a coexistência, e ela fica pálida porque ainda não aceitou o cargo. De repente, o Golem começa a se mover e tomar forma novamente, e Zakin decide lidar com isso rapidamente. Ele pensa que, como o Golem deve ser feito com magia, ele pode simplesmente desativar a magia como sempre faz. No entanto, Raph avisa que o Golem não é feito apenas com magia. Ele tem algumas tramas demoníacas nele. Ele está confiante de que as tramas são de mesmo demônio que ele e Arobas derrotaram. E o antigo arcidemônio apenas pegou o corpo dele e transformou em um... Isso não abala Zakin em nada. E ele se prepara para tentar novos feitiços contra o chipé demoníaco. De repente, Chastel se aproxima dele e pede para deixá-la lutar ao lado dele. Ela limpa sua espada sagrada após purgar todas as dúvidas de sua mente e pede para ela lhe conceder poder. A espada é repentinamente coberta por chamas douradas de purificação, e Zakin nota que suas chamas estão mais conectadas à espada do que as de Hef. O Golem carrega seu ataque e Chastel repentinamente corre em direção a ele apesar da advertência de Zakin. Ela contraria o raio do Golem com sua espada, dividindo-o ao meio e criando uma abertura para Zakin atacar. Ele corre à frente e bate o Golem com sua barreira avançada, quebra seu braço. No entanto, fumaça escura aparece no lugar do braço quebrado, e as pedras quebradas começam a flutuar e mudam sua direção para enfrentar Zakin. O Golem repentinamente dispara tudo em direção a Zakin, mas então Chastel corre para cobri-lo novamente e corta todas as pedras. Até mesmo Zakin é intimidado por sua velocidade e poder agora, e ele está feliz por ela estar do seu lado. Ele então usa uma versão modificada de sua barreira avançada e pega o Golem, antes de estalar os dedos e fazer chamas negras brotarem do local onde havia marcado anteriormente. O Golem é reduzido a escombros em segundos, e Zakin está satisfeito com sua vitória. Chastel pergunta a ele o que fez, e ele diz a ela que usou o feitiço oposto de sua barreira avançada. Seu novo feitiço absorve mana do ambiente continuamente, e depois queima-o em uma chama preta. Zakin diz que sua barreira avançada e a técnica de chama preta são apenas a mesma coisa, mas invertida em direção. Ele criou-os para enfrentar cavaleiros sagrados e demônios, mas ainda estão longe de serem perfeitos. Chastel diz que ele é um feiticeiro bastante ameaçador, e ele diz que ela também é bastante talentosa. Ela cora ao ouvir isso, e então promete ficar ao seu lado no futuro também. Justamente naquele momento, Veil chama a atenção de Zakin para Raph, que está sangrando. Zakin tenta curá-lo com magia, mas sua ferida é muito profunda. Raph fala sobre como Chastel acabou de se tornar a mais rápida cavaleira sagrada que ele já viu. Ele diz a ela que ela pode não aceitar o papel que ofereceu, mas suas ações já a tornaram o símbolo da coexistência. Ele diz a ela que essa facção de coexistência foi a ideia de Orobas, e ele apenas quer que ela se torne realidade. Zakin ajuda-o a se levantar e pergunta por que matou tantos feiticeiros. Raph diz a ele que nunca quis matá-los, mas os feiticeiros atacaram primeiro. Ele diz que sempre quis ter uma conversa amigável com ele e até tentou rir para aliviar a tensão, mas eles ainda atacaram primeiro e ele foi forçado a terminar suas vidas. Isso surpreende todos, e Zakin e outros dizem ao velho cavaleiro sagrado que ele é completamente surdo e, independente do que faça, sempre parece ameaçador. Ignorando tudo isso, Raph pede a Chastel que retorne à igreja, e promete lidar com as pessoas que tentaram prejudicá-la. Ela pergunta a ele se ele sabe quem são, e ele diz a ela que no fundo do seu coração ela deve saber também.
Ele se levanta pedindo a Veil que permita que ele garanta a segurança de Chastel antes que ela possa tirar sua vida. Veil apenas pergunta a ele o que pensava sobre seu pai, e Raph responde imediatamente que Aerobas era um dragão grandioso, e os momentos que passou lutando ao lado dele foram os momentos mais gloriosos de sua vida. Com isso, ele marcha em frente, e Zaquin pergunta a Vale se ela vai deixá-lo ir. Ela diz que não se sente que matá-lo é certo agora, e ele acaricia sua cabeça dizendo que ela fez a escolha certa. Ele então diz a ela para voltar para casa onde Napi a espera, e Vale aceita prontamente sua mão. Bab teletransporta todos de volta ao castelo de Zaquin, onde Nefi está esperando-os na porta. Do outro lado, o padre está conversando com os lacaios de Chastel sobre como está preocupado com ela. Ele manda eles descansarem porque passaram todo o dia procurando por ela, mas uma vez que fica sozinho, mostra sua verdadeira cara. Ele expressa sua frustração porque Chastel ainda não está morta. Ele acredita que todos os feiticeiros são malignos e Chastel também é porque ela tomou o seu lado. Ele até mesmo estava pedindo por sua execução, mas os outros padres se opuseram, e então até mesmo Raph chegou ao local. Ele foi o que tentou envenená-la para que sua espada sagrada escolhesse outro mestre. Não foi sua primeira vez fazendo isso, porque ele matou muitos cavaleiros sagrados apenas porque eles não concordavam com sua ideologia. Ele abre um gavetão secreto em sua mesa e tira uma garrafa de veneno dela, quando de repente Raph arromba a porta de seu quarto. O padre demonstra preocupação com seu braço faltante, mas Raph diz que é apenas um arranhão. Ele cai de joelhos no meio do quarto e o padre vê isso como uma oportunidade para eliminá-lo porque não consegue entender em qual lado ele está. Ele espalha o veneno em suas luvas e tenta aplicá-lo na ferida de Raph, chamando-o de medicamento. No entanto, Raph simplesmente corta a mão do padre e então diz a ele que ele sabe tudo sobre sua traição. O padre grita e rola em dor, e Raph coloca seu calcanhar no cérebro dele para silenciá-lo. Ele diz a ele que ele não tem direito de apagar o futuro brilhante e então espeta-o com sua espada sagrada. Após matar o padre, Raph diz a ele que ele o acompanhará para o além. No dia seguinte, Chastel toma chá com Zaquin e Nefi, onde aprende que o padre era realmente a pessoa que estava perseguindo sua vida. Ela tinha suspeitas dele, porque ele sempre afirmava que a igreja estava sempre certa. Ela sabe que ele estava errado e delirante como qualquer outro boomer lá fora, e agora quer mudar a igreja um pouco de cada vez. Por isso, ela planeja retornar à igreja. Zaquin repentinamente diz a ela que seu chá está envenenado e Chastel fica assustada. Ele diz a ela que estava apenas brincando, mas isso também foi sua maneira de mostrar que ela confia em outros demais, e isso é um... Chastel fica desconcertada e diz que quase derramou o chá que Nefi fez. E Zaquin corrige-a, dizendo que alguém mais fez o chá. Vale havia estado escondida atrás do sofá o tempo todo, então Chastel vai falar com ela. Ela se ajoelha diante dela e tenta acariciá-la, mas Vale não está pronta para isso. Chastel aceita isso e começa a se retirar, mas então Vale diz a ela para voltar. Ela fica emocionada ao ouvir isso e retorna à porta, prometendo tentar fazer o mundo um lugar melhor para feiticeiros. De repente, Raph coloca sua mão no ombro dela e diz a ela para pedir seu auxílio se precisar. Ela concorda, mas então fica assustada ao ver que Raph ainda está vivo. Ele mantém uma conversa casual com Zaquin sobre como seu curativo e a bênção de Oroba o fizeram se recuperar rapidamente da lesão, enquanto Chastel fica assustada com sua conversa tão casual. Ela pensava que ele já estava morto, mas Zaquin diz a ela que foi ele quem informou sobre o padre. Incidentalmente, ele também fez o chá e não vale porque jurou se tornar o valet de Zaquin desde então, e renunciou como comandante dos Cavaleiros Sagrados. Chastel fica assustada novamente ao ouvir isso. Ontem, Raph veio ao seu castelo após matar o padre e ofereceu-se para morrer nas mãos de Vale se ela quisesse. Zaquin deixou a decisão inteira para a menina dragão, e após algum pensamento, ela disse a Raph que ele deveria servir Zaquin e Nefi porque isso ajudaria ela também. Bem, o velho cavaleiro é excelente em trabalhos domésticos, e Zaquin também se identifica com ele porque ambos têm uma imagem muito feia, mesmo não sendo pessoas ruins. Enquanto isso, Vale pergunta a Raph se ele sente falta de seu braço, e então traz o pedaço de armadura que usou para parecer grande. Ela o cola no ombro de Raph, e então o conserta com magia, permitindo que ele se mova como um braço real. O velho cavaleiro fica tocado e jura servir Vale pelo resto de sua vida. Depois de ouvir tudo isso, Chastel fica emocionada ao perceber que ela é a única que está indo embora. Zaquin diz a ela para parar de chorar porque ela sempre será bem-vinda de volta, e todos ficarão felizes em tê-la. Ela fica deliciada ao ouvir isso, e ela sai animadamente. Justamente naquele momento, Bab sai da sombra de Zaquin, bocejando e esticando-se, dizendo para ele preparar o café da manhã. Zaquin, no entanto, diz a ele para ir junto com Chastel porque ela poderia usar proteção extra, já que é muito ingênua. Bab não quer ser babá, mas Zaquin promete pagar por isso e ele imediatamente começa a seguir Chastel e se anexa à sua sombra. Depois que eles saem, Zaquin nota que Nefi ficou deprimida de repente. Ele pergunta a ela a razão, e ela se agarra timidamente ao braço dele, pedindo para ele tentar entender. Zaquin pensa muito, e então segura delicadamente o rosto de Nefi, pedindo desculpas por deixá-la sozinha ontem à noite. 与此同时 Raph 闭上 Veil 的眼睛，告诉他太年轻了，还不应该看到这些东西。喜欢这个视频，
请确保订阅蒂氏尔不分，并确保查看这不管于一个 loser 终生为拥有神级能力王子的新番。